Olá, povão! Estamos de volta no nosso LunaCast, nesse podcast aqui em que a gente avança um passo a mais nos debates aqui relacionados ao autismo. E hoje nós vamos conversar com a Anita Brito. Hoje nosso papo vai de experiência de militância, de vida pessoal, até a neurociência, a pesquisas bem interessantes, principalmente uma sobre autismo em relação com o cérebro. Então, Anita, muito obrigado. Você é muito conhecida já da comunidade, né? Todo mundo aqui já acompanha, mas eu acho que vai ser um papo para falar coisas diferentes daquelas coisas que você sempre fala, para a gente atender a proposta justamente do podcast, que é dar um passo a mais. Tem muitas pessoas na comunidade que já estão há bastante tempo com a sua militância, com seus filhos, ou consigo mesmo, que já assistiram aquilo que é o basicão. Não a gente vai falar o que é autismo, mas a gente quer realmente trazer essa informação mais qualificada, e que bom que você pode estar aqui conosco para poder falar sobre isso. Vou pedir primeiro para você se apresentar, por favor. Então, prazer estar aqui, obrigada, Lucelmo. Você falou que todo mundo me conhece? Não, hoje em dia todo mundo conhece você. Eu sou bem menos conhecida, o que para mim também estou assim, under the radar, está legal. Sou Anita Brito, né? Sou doutora em neurociências, tenho pós-doutorado em neurobiologia dos transtornos do neurodesenvolvimento. Passei no outro pós-doutorado esse ano, já estou fazendo também, estou batendo bastante nessa questão do eixo intestino-cérebro e epidemiologia. Nós estamos com dados interessantíssimos também em relação a isso. Sou mãe do Nicolas Brito Salles, né, que está com 26 anos, esse sim é conhecido, né, o nosso amorzinho aí no meio do autismo. E tem o Gui, que é nosso outro amorzão, que não está no meio de nada, que não gosta de aparecer, que é o Guilherme, faz 28 anos agora, nosso filho maravilhoso. E sou casada com o incrível Alexander Salles, né? Sou cientista, né, diretora técnica, e estou aí na militância do autismo há muitos e muitos anos. Inclusive, desculpe, já falamos sobre isso em live, né, que a gente fez, mas não era presencialmente, né? Como que você foi importante na minha história, né? Porque eu estava até relendo esses dias, eu achei um negócio que eu tinha escrito sobre a primeira vez que eu fui num evento falando sobre autismo, e aí falava um pouco sobre a aba. E aí quando eu voltei para São Sebastião, você tinha uma palestra lá, você, o Nicolas e o Alexander, os três. O Alexander está aqui, para quem já conhece aí. E aí eu fiz uma pergunta, eu escrevi a pergunta, perguntando o que você achava sobre a aba. E aí você respondeu que era a prática com melhor evidência. Eu falei, bom, então, naquele dia eu falei, então eu vou estudar isso. Então, eu quero te agradecer pelo impacto que você teve na minha vida, porque, para mim, isso foi decisivo. Assim, foi a mudança de eu ir para cá e ir para lá. Então, fez uma diferença extraordinária mesmo. E eu acho que isso faz parte. Hoje você faz menos isso, hoje você está mais nessa parte técnica. Mas no passado você fez muito isso. Era extraordinário esse trabalho de você em todos os lugares. A vida de vocês era uma coisa impressionante. Eu queria que você contasse um pouco desse momento da história de vocês. Bom, primeiro, imagina a honra que não é para mim eu ter esse pedaço na sua vida. E eu levo isso assim para as pessoas com maior alegria, porque você é um cara que você sabe que eu te admiro. Eu não jogo flores em quem não merece, né? Não sou uma pessoa de ficar puxando o saco de ninguém. E não é puxar saquismo, é reconhecimento. Você é um cara hoje que você é referência, e para mim é muito bom saber que eu fiz parte de uma pessoa que hoje é tão importante no meio, né? No passado, Lucelmo, aconteceu assim, a gente não tinha informações sobre autismo. O Nicolas tem 26 anos, né? Na minha família, várias pessoas têm autismo de nível 1 de suporte, com altas habilidades, a maioria. Tem algumas pessoas que são meio limítrofes, tem pessoas com TDAH, mas, no geral, todo mundo é neurodivergente na minha família, né? O menos neurodivergente lá é extremamente ansioso na minha casa, entendeu? É super ansioso. Então, é menos neurodivergente, mas todo mundo em casa é neurodivergente. Pai, mãe, todos os filhos e assim por diante. Só que, assim, na época, né, década de 70... a Anitta é louca, nossa, como é agressiva, nossa, como não sei o quê, é antissocial. Então, a gente tinha muito rótulo, né? O meu outro irmão, é louco, não sei o quê. Então, era sempre esse rótulo, né? Meu pai é louco, então os rótulos eram esse, louco, doido, antissocial. E quando o Nicolas nasceu, ele nasceu com um autismo bem evidente, né? Conforme ele foi crescendo, eu percebi com 2 meses que tinha alguma coisa diferente. Até os 2 meses, meu filho é tranquilo, tá, beleza. Aí ele não chorou para a primeira injeção. Isso me chamou a atenção porque eu não chorava para a injeção quando eu era pequena. Eu fiquei várias vezes internada
E eu não chorava para tirar sangue, eu não chorava para tomar injeção, né? Uma vez a minha mãe chorou, que eu estava já um tempão internada, eles tiveram que pegar a veia do meu pé, que dói muito mais, porque eu já não tinha mais onde pegar a veia. E eu tinha 3 anos. E aí eles falaram assim, talvez a gente tenha que segurar. Minha mãe falou, não, tudo bem. A minha mãe chorou porque eu fiquei quietinha, porque o médico falou, você vai precisar ficar quietinha. E eu me lembro disso, eu tinha 3 anos. E eu fiquei quietinha e eles conseguiram pegar a veia do meu pé. E quando o Nicolas não chorou, né, eu sempre levando o rótulo de louca, muito inteligente, esquisita, né? Quando o Nicolas não chorou, eu pensei, será que ele vai ter os mesmos rótulos que eu? Mas eu não tinha também diagnóstico, só tinha rótulos. E conforme ele fez 5 meses, eu falei, não está interessante, isso tem alguma coisa diferente. Com 7 meses, eu tinha certeza absoluta. E não tinha ninguém para falar disso, né? Tudo de autismo era muito pouco. Na internet, a gente encontrava a descrição: autismo é uma doença rara que atingiu 1 a cada 10 mil pessoas, né? Depois foi 1 a cada 5 mil pessoas, a gente está 1 para cada 31, e no Brasil os números ainda são diferentes, que a gente está para lançar os nossos artigos. Em resumo, tudo que a gente começou a fazer foi porque a gente começou a ver que os rótulos continuavam, a desinformação dos médicos continuavam. Então, eles falaram muitas vezes que meu filho tinha um retardamento profundo, que ele não queria falar, que ele não sabia o que era sentir amor, que ele jamais frequentaria uma escola, que ele seria dependente da gente a vida inteira, né? Eram muitas... Continuavam os rótulos, né? E as mães desesperadas, assim, todo mundo fora da escola. Então, as pessoas falam, esse monte de gente hoje na escola. Claro, eles estavam todos fora da escola hoje. Antigamente, então, hoje vai ter uma invasão autista, né? Como se fosse uma invasão alienígena. Olha que risco que a gente corre. Porque estava todo mundo fora da escola, né? E aí eu comecei a dar palestra e eu falava sobre tudo. Então, eu que falava sobre direito. Hoje nós temos a Carla Bertin, a gente tem a Tatiana Takeda, a gente tem a Vanessa, a gente tem um monte... Desculpa não lembrar o nome de todo mundo, a gente tem um monte de gente boa. Eu que tinha que falar de educação, né, de PEI, de plano... Hoje tem você, tem mais um monte de gente boa. Eu que tinha que falar sobre intervenção em crise. Hoje a gente tem a Aida, tem a Natália, tem um monte de gente boa. Eu que tinha que falar de tudo, de nutrição, de tudo era eu. Não tinha ninguém para falar nada, né? E o que tinha de evento no Brasil... eram alguns eventos fechados. Aí a gente tinha o doutor Marco Mercadante, que foi um marco para a gente aqui no Brasil. O doutor Carlos Gadia, quando vinha para cá, né? O doutor Salomão Schwartzman, o doutor Estevão Vadaz. Então, a gente tinha alguns médicos que estavam ou estudando ou trabalhando com isso. O Gadia é muito melhor lá nos Estados Unidos, né? Devido aos avanços de lá. E aqui o pessoal capinando ali, tentando encontrar minhoca no terreno, né? Só que eram coisas mais fechadas, não era aberto para a comunidade. Hoje, quantos eventos de autismo nós estamos por mês no Brasil? Né? Extraordinário. É extraordinário. E isso da gente começar a dar palestra, a gente deu palestra aqui, aí chamaram a gente já para ir ali, e daqui a pouco a gente estava dando um monte de palestra, e a gente chegou a dar 240 palestras em um único ano. A gente só dava palestra gratuita, a gente não cobrava, a gente ajudava os lugares, a gente pedia para pedirem 1 quilo de alimento e entregar para as APAES ou para as famílias. Tudo que a gente vendia, a gente doava 10% também para famílias ou para APAES ou AMAs dos locais, né? Depois da pandemia, a gente mudou, porque assim, começou a acontecer um monte de coisa, todo mundo falando, então a gente falou assim, olha, a gente faliu na pandemia, a gente não quis, as pessoas falam, manda o número do Pix, manda a conta de vocês, a gente não pediu dinheiro, a gente teve a ajuda da nossa própria família, né? Se a gente fosse morar na rua, aí tudo bem. E hoje em dia a gente cobra para fazer evento. Então, se quiser um evento com a gente cobra, porque hoje não tem mais só a gente, né? E como os eventos eles são muito grandes, eles geram dinheiro, então eu acho justo também que pague a gente para fazer alguma coisa, porque a gente fica pegando avião o ano inteirinho, né? Se desloca de lá para cá, a gente já sofreu semi-acidentes de avião, né? Uma vez o avião saiu quicando bravamente, que todo mundo berrou, teve gente que desmaiou no avião, que o avião saiu quicando na coisa e quase tombou. E aí a gente falou, tá desgastante, já tem um monte de gente falando, e a gente foi tirando o pezinho. A gente está super feliz com todo mundo que está falando. Eu fui uma das pessoas que falei, até naquele dia eu falei, autismo, eu falei, AB é vida. Falei para você, eu falei, AB é vida, AB tem evidência. E eu falava para as pessoas, pessoal, sai, conta a sua história. Vai, começa a falar na sua escola, na escola do seu filho, fala na igreja, fala na comunidade. Então, hoje está cheio de evento? Ótimo. A gente está mais retiradinho, assim, e a gente está muito feliz com tudo que a gente foi plantando. Então, o Nicolas foi o primeiro autista inserido em escola regular no Brasil, né? Ainda em 2013, ele era um autista de suporte de nível 3. Ele não era verbal, não era verbalizado.
Ele tinha uma heteroagressividade para algumas coisas, uma autoagressividade, desculpa. Ele tinha uma seletividade alimentar nível hard, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho com ele muito legal. Acho que... Então, assim, em resumo, mais ou menos é isso. Eu tenho bastante alegria de fazer parte desse basement, como é que fala? Desse alicerce que foi feito do autismo no Brasil, mas acho que agora é hora de muita gente boa que está aí também fazer a parte deles, e os eventos hoje em dia eles são importantes, e a gente tem esse um orgulho, mas não um orgulho como uma coisa ruim, é um orgulho de falar assim, olha que legal que a gente conseguiu levar para vários lugares que hoje está acontecendo. Eu lembro que vocês pegavam o carro, vocês iam a maioria das vezes de carro, né? Aí pegavam uma região, aí as cidades inteiras, eu ia fazer todas as cidades. Isso. Aí de lá, qual é a região mais perto? Vamos para lá e vamos fazer todas as... E aí, cara, a gente ficava 20 dias na rua, um mês na rua. Muitos, assim, direto, e todas as prefeituras indo para uma região, assim, e todos os eventos lotados. Todos. Eu já fui em muitos. Aplaudido de pé, muito... Lotados, impressionante. É. E eu me lembro que quando eu comecei a estudar um pouco sobre autismo, né, eu estava na rede municipal, e aí tinha uma pessoa na rede que era especialista em autismo. Ela fazia os eventos, todas as formações da rede, era dela. E aí eu fui uma vez nessa formação. Ela só disse coisa errada, uma coisa assim. Da primeira à última coisa que ela falou estava errada, assim. Ela aquelas pessoas que entram em blog, ficam procurando as coisas em blog, ficam pegando tudo de errado, ela fala. Por que eu estou falando isso? Porque assim como vocês circularam o Brasil inteiro falando uma opção de coisas, poderia ter sido uma pessoa que falava tudo errado. Sim, com certeza, a gente já viu muito. Porque o fato das pessoas ouvirem, entenderem, delas aplaudirem, não é porque estava certo, porque elas não tinham parâmetro. É por causa da sua experiência, a sua maneira de falar, o fato de você ter o Nicolas, né, que apoiava esse discurso dele participar. Então, tudo isso. Se você tivesse disseminado informações erradas no Brasil inteiro, né, o Brasil inteiro estaria comprando essas ideias, porque isso chega muito perto da pessoa, diferente do que se faz, que é meio distante, né? Mas, nesse processo, você disse, né, não cobrava, mas você tinha bastante gente, você vendia os livros. A gente começou a vender depois. A gente falou assim, porque como começou a aparecer um monte de coisa, eu falei, eu tinha que trabalhar. Claro, né? tinha que Aí eu falei, bom, então vamos levar os livros para vender. Aí a gente começou a levar os livros. Aí deu certo, a gente conseguia se sustentar. Aí eu peguei menos aulas para dar e eu conseguia dar palestra de, por exemplo, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente dava muito palestra sábado e domingo. E a gente começou a vender. Aí eu falei para o Alex, Alex, vem trabalhar com a gente, porque era muito pedido. Aí eu falei, vem trabalhar com a gente e para você poder agendar tudo isso, porque eu sou muito ruim de telefone, né? O Alexander veio. Aí eu falei assim, ó, vamos começar a fazer assim, camiseta, chaveirinho, tudo mais tal, porque aí o dinheiro do Alexander fazia falta, né? Mas ao mesmo tempo ele conseguia. Aí eu falei, a gente vai aumentar a nossa renda em uns 15%, pelo menos. Aumentou em 300%. E aí a gente começou a ficar na rua o tempo inteiro. Então a gente conseguia se sustentar e levar a informação para as pessoas gratuitamente, né? Aí a gente... E teve gente que veio criticar, tá? Lógico, né? Porque assim, sempre tem, tudo tem que ser de graça. Então, assim, por que não eu passar fome, virar uma mendiga e ficar dando palestra na minha calçada, né? As pessoas vêm até a mim, eu lá podre, né? Na rua, sem um banheiro para usar, porque tudo... Então, muitas pessoas vinham me criticar porque eu comecei a vender as coisas. E como que eu vendia? Ao final da palestra, ó, quem sentir... Bom, você já foi várias vezes. Sim, quem sentir, quem puder, a gente tem ali umas coisas, para a gente poder se sustentar. Era para o nosso sustento. Tanto que até hoje eu não tenho casa própria. Eu não tenho carro zero. Entendeu? Até hoje, eu tô aí, carro usado sempre, não tenho casa própria, moro de aluguel, né? Então, assim, nunca fiquei rica com autismo e não ficarei rica com autismo. Se eu ficar rica é por causa da minha competência, sim, né? Claro. Ou porque me envolvi em coisas erradas. Eu ainda tinha um tapa-olho. Hoje eu vim até com uma marquinha do tapa-olho. Eu falei assim, gente, a marquinha hoje ficou aqui. Mas ele é bem macio. Macio, gostoso. Eu procurei esses dias, eu não achei. Mas até esses dias eu tinha o tapa-olho de vocês, que eu comprei lá no Paraná, em algum lugar. Ah, que legal. Algum evento que a gente fez lá. E nesse trabalho você começou a, digamos assim, eu entendo que você já fazia palestra, e, portanto, você estudava para falar aquilo, mas claro que quando a gente vai escrever um livro, a gente acaba tendo um nível de exigência um pouco maior. Você acha que todo esse trabalho que você fez para escrever os livros foi uma espécie de um prequel, né, para você começar a, de fato, pesquisar nessa área? Como é que foi essa transição entre estudar para dar palestra e estudar mesmo, fazer um doutorado? Eu acho que foi, porque assim, eu comecei a escrever num blog, né? Porque eu falei, o caso do Nicolas, porque as pessoas eram muito desacreditadas ainda na pessoa autista, né? Então, assim, o autismo, ele era uma condenação. Então, já que meu filho não fala, então ele também não comunica. Ele é um vegetal e acabou.
E eu comecei a falar, gente, não é porque o seu filho não fala que ele não comunica. Ele está comunicando, um olhar comunica. Porque imagina essas pessoas que nascem com paralisia cerebral severa. Eu jogo fora, eu não falo com ele, eu só alimento como uma planta. Não, eu vou lá e falo, bom dia, filho, como é que você está? A mamãe está aqui, eu te amo, olha, a comida está aqui, e a criança está lá com paralisia cerebral severa. O máximo que ele faz é um barulho, beleza. Ele olha para o lado. Só que se ele sabe que eu estou ali, eu tenho certeza que ele sente, sabe? Assim, não estou colocando uma máquina ali no cérebro dele vendo, mas estudos foram mostrando que mesmo as pessoas com paralisia cerebral avançada, com deficiência intelectual avançada, conforme você cuida com afeto, com carinho, com dedicação, com uma série de outras coisas, ela vai tendo criações sinápticas importantes que ela vai desenvolvendo cada vez mais, de acordo com a genética dela. Ela não vai sair pulando, sendo, né, campeã olímpica de qualquer coisa, com uma paralisia cerebral severíssima, deficiência intelectual severa. Quando eu fui escrever os livros, inclusive tem um livro meu que eu escrevi, que eu precisaria reescrevê-lo, que é aquele TEA, Inclusão Escolar, um sonho mais que possível, que eu até falei, eu vou reescrever, quero que você faça o prefácio e tal. Mas eu precisaria reescrever por quê? Porque, na época, o autismo ele era muito chamado, inclusive, em estudos científicos, de síndrome. E a palavra que eu usei, inclusive, foi síndrome, porque o autismo já foi chamado de doença e de síndrome. Para ele começar a ser chamado de transtorno do neurodesenvolvimento, ele teve que passar por toda uma revisão para a gente entender o que ele era, que é o disorder em inglês, né? Então, esse transtorno do neurodesenvolvimento, antes ele era chamado também de um tipo de síndrome. Acreditava-se só naquele autismo de nível 3 de suporte, né? Então, Benício, né? O Benício seria autista, o Nicolas, que começou a falar, o Nicolas não seria autista. Ou o Nicolas saiu do espectro, ou o Nicolas está curado, ou se está falando nunca foi autista. Então, as pessoas ainda não tinham uma ideia do autismo. Eu e você, então, passou longe totalmente, farsa total. E eu comecei a estudar para poder escrever os livros, né? Porque livro, ninguém tem muita responsabilidade, mas eu acho que a gente tem que ter. E eu estava muito insatisfeita já com o meu ramo de estudo, apesar de amar a minha primeira área, que é língua e literatura. Eu amo estudar língua e literatura, né? A minha primeira faculdade foi de língua e literatura inglesa e norte-americana. Aí depois eu fiz um bacharelado em tradução, inglês e português. Quando eu fui fazer meu mestrado, foi em dialogismo e literatura portuguesa. E só que quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu já estava inquieta. Aí eu passei num doutorado em Salt Lake City para fazer aba, né? Em 2012, 2013, alguma coisa assim. Estudei a possibilidade de ir para lá, só que aí eu tinha acabado de adotar o nosso filho mais velho. E o Nicolas tinha acabado de começar a tentar se comunicar. Eu estava dando palestras, tudo. Falei, se eu sair do Brasil agora para estudar aba fora, né? O meu filho adotado, ele é preto. Eu ia para os Estados Unidos, para Utah, que é um lugar tá difícil, mais complicado para eu levar um preto, né? E para levar um autista que está começando a falar agora. E tudo bem que eu me comunicava também com ele em inglês em casa, mas eu achei que a mudança para eles seria muito brusca. Ou eu teria que deixar o Alexander com os dois enquanto eu ia para os Estados Unidos por 4 anos. Como é que eu iria encontrar... Eu acabei de adotar o Guilherme para morar com a gente, depois falo, filho, estou indo, daqui a 4 anos eu volto. Eu ia voltar com ele com praticamente 18. Que mãe eu seria? Optei por não ir, não me arrependo. E comecei a pensar, o que eu vou fazer, E o Alisson Motri, eu nem sabia que ele me conhecia, que conhecia o Nicolas, né? Ele falou, nossa, eu adoro o trabalho de vocês, sou muito fã do seu filho. Eu falei, nossa, que honra, tal. E eu conversei com ele, falei, eu tenho muita vontade de fazer assim assado, mas não queria ir para os Estados Unidos. Ele falou, eu tenho uma amiga muito querida, competente, que está precisando de pessoas para ajudar autismo, né? E me apresentou para a Patrícia. Tanto que meu doutorado é outra coisa esquisita, que eu entrei na veterinária da USP. Então, eu sou doutora em ciências, né? Eu sou neurocientista, porque no nosso laboratório a gente estuda a parte neurológica. Só que eu estava dentro da veterinária. Como que eu estava estudando autismo dentro da veterinária? Porque o laboratório dela estava alocado ali. Hoje está na microbiologia. Então, os meus pós-doutorados são na microbiologia. Mas a gente estava lotado na veterinária da USP. Então, eu fui fazer meu doutorado lá. Tive 6 meses para me preparar. Passei em segundo lugar, fiquei muito feliz. Eu era a única zebra de lá, porque todo mundo era médico, era veterinário, era psiquiatra, era tudo. Só eu era professora de inglês, sabe assim? E aí eu tive que me arrebentar de estudar. Fiz esses cursos de Harvard, que são bem legais em neurociência. Fiz cursos em Stanford. Fiz curso na Duke University. Comecei a estudar bastante a neurociência de uma forma bem aprofundada. Entender a neurobiologia. Entender o que é uma mitocôndria. A diferença do que é um astrócito, né? O que o astrócito faz para o neurônio. Eu não sabia nada dessas coisas aprofundadas mesmo do cérebro, que é um órgão super complexo e que a gente ainda está descobrindo.
E, assim, chegou que hoje eu estou no meu segundo pós-doutorado e eu não paro de estudar sobre o cérebro. Então, sim, os livros foram um prequel para o que me formou hoje a neurocientista que eu sou. E aí você entrou na USP com a Patrícia Beltrão Braga, né? Eu lembro que na época você gravou com o Alisson, o Nicolas também gravou. Foi muito legal aquela sequência lá, eu acompanhei. E aí você foi estudar. Como é que foi, mudando de área tão completamente, como que foi a sua relação com as disciplinas e com o próprio processo de construção da tese? Eu passei com A em todas as matérias, a nota lá é A, B, C, D, né? Eu passei com A em todas, porque, como eu te falei, eu nasci com altas habilidades, então eu tenho facilidade de aprender tudo, né? Quando eu me proponho a aprender, eu vou fazer cursos de culinária, eu aprendo hiper rápido, vou fazer neurociência, eu aprendo hiper rápido. Então, isso, claro, a genética me facilitou bastante. Não sou uma pessoa realmente sociável, então não sou uma pessoa de, hoje eu vou para a piscina, depois eu faço a lição. Quando eu sou super centrada naquilo. E não que esteja errado você ir para a piscina, que seja errado você ter suas relações sociais. Eu realmente que nunca fui sociável, eu sou bem associal e sempre fui. Então, eu me dedicava muito. O Alexander, que é o amor da minha vida, minha paixão. Sabe aquelas coisas, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Ao meu lado tem um grande homem. Ele está ao meu lado, ele não está atrás de mim. Só que por trás das câmeras ninguém via que enquanto eu estava sentada ali na minha cama, estudando com um montão de livro, um monte de site aberto, um monte de coisa, meu café da manhã vinha na cama, meu almoço vinha na cama, meu jantar vinha na cama. Eu ficava dias sem sair do quarto. Às vezes ele falava, amor, você precisa sair um pouco daqui. Eu falava, precisava só estudar isso daqui e tal. Aí ele falava, não, vamos só um pouquinho em tal lugar. Então, o Alexander me ajudou muito nessa fase de eu me construir uma neurocientista, né? Porque ele levava tudo na cama para mim. Aliás, até hoje ele leva o café na cama para mim. Ele é assim, hoje de manhã, antes da gente vir para cá... Ali tá fazendo inveja, hein? Olha aí. Não, ele é a paixão da minha vida. Hoje de manhã, antes de eu vir para cá, ele foi no meu quarto já logo cedo com o café feitinho, né? O pãozinho para nós dois, a gente sentou ali na cama para tomar café juntinho. Ele me dá café na cama praticamente todos os dias. É difícil o dia que ele não me dá. Durante esse meu processo, ele que fazia comida, ele levava tudo para mim ali. Aí, às vezes, eu cansava um pouco, eu descia, colocava uma roupa na máquina para lavar, dava uma esfregada no banheiro, subia na cama de novo. A gente começou a pagar uma pessoa para ir em casa uma vez por semana para fazer faxina, porque eu gosto de casa limpa, eu não tenho toque, eu sou higiênica. Então, o Alexander sempre ao meu lado, me ajudando bastante. E meus filhos também, às vezes ele falava, leva lá o prato para a mãe, né? Vamos, amor, tô saindo com o Nicolas para isso. Então, toda essa construção foi construída em família, né? E eu tive a oportunidade de ter esse apoio dos meus filhos e do meu marido. Então, eu tenho A em todas as matérias, o meu currículo ficou impecável ali, consegui passar em tudo, bonitinho. Fiz matérias extras também, né? Para mim, eu não tive... E hoje em dia, assim, a parte de neurociência, neurobiologia, eu continuo estudando muito, porque a gente tem descoberto muitas coisas ainda, todo dia. Então, você não consegue, assim, simplesmente vou correr atrás disso daqui. Mas tem sido, assim, uma jornada incrível. Encontrei o Alisson essa semana agora, pessoalmente. Finalmente, que a gente se fala por celular às vezes. E aí eu encontrei pessoalmente, estava com a Andréia. Aí eu falei, finalmente eu te encontrei pessoalmente. Já tem 6 anos que a gente não se via, né? Pessoalmente. A gente se fala muito por telefone. Eu falei que eu queria te dizer isso pessoalmente. Muito obrigada. Ele falou, por quê? Porque muito obrigada, eu falo todo dia para a Paty, que é a Patrícia Cristina Baleiro Beltrão Braga, que é a melhor orientadora do mundo, como ela é paciente, como ela é... Cada vez que eu sento com ela, eu aprendo. Eu falo, Paty, eu tive uma ideia. E se a gente fizer assim? Ela fala, Anitta, olha, não dá, sabe por quê? Porque, cara, você sai de lá assim... Você não sai triste porque não dá. Você fala, cara, que aula, que eu levei com ela de uma forma delicada. Ela é fantástica. Ou até quando ela diz, não, dá para fazer, mas a gente podemos fazer assim, assim, assado. Ou seja, porque ela conhece outros caminhos, ela conhece, né? muito. A bicha é assim, ela é terrível com isso. Eu estou tendo o prazer de trabalhar com a Carla Tadei. A Carla Tadei é uma mulher fantástica em microbiota aqui no Brasil. Ela é uma sumidade. Inclusive, o artigo que a gente lançou tem a Carla Tadei. A USP, o meu grupo lá na USP é muito bom. Entrou um menino lá chamado Fernando, que ele entrou como IC. Aí a Paty falou assim... Fernando, trabalha com a Anitta porque ela está cheia de dados e ela não sabe o que fazer. Né? E eu realmente não sabia o que fazer. Esse menino entrou, ele revolucionou a minha vida. É um rapazinho super dedicado, assim, sabe? Ele é muito parecido comigo em algumas questões, assim. Eu falo até que ele é meu filho. E ele foi assim, a gente fez esse artigo incrível, outros artigos incríveis. A gente está fazendo um estudo maravilhoso de epidemiologia no Brasil, que acho que vai assustar muita gente em alguns aspectos.
Então, assim, num geral, a minha jornada lá tem sido maravilhosa, assim, sabe? Começou com uma conversa com a Alisson, tô com a Paty até hoje e eu tô muito feliz lá dentro, assim, muito feliz mesmo. Que legal. E agora eu queria que você falasse um pouco da sua tese. Como é que foi? Eu sei que você fez um grande levantamento, um survey, né? Com o público do autismo. E eu queria entender, que você me contasse assim, que informação você levantou, qual foi a metodologia, como é que você construiu essa tese, com as conclusões. A ideia que eu tive foi... Porque assim, as pessoas falavam assim, olha, o que causa o autismo é o cabelo comprido do Luciano. O que causa o autismo é porque o Luciano está sem barba. O que causa o autismo é porque o Luciano fumou maconha na gestação. Então, assim, tudo vinha... E você sabe como é que a mídia faz, né? Todos os dias a mídia descobre sempre a causa e a cura do autismo. E eles fazem aquele sensacionalismo para ter clickbait, né? Também. E isso ia me incomodando bastante, que as pessoas falavam assim, ai, sabe por que seu filho é autista? Eu já tinha uma vontade de perder o réu primário, quando a pessoa começava com essa frase assim, aí você sorria a cena, né? Você fala, ah, tá. Que eu já escutei desde questões religiosas, né? Até questões não religiosas e absurdo atrás de absurdo. E, então, assim, essa pesquisa, eu pensei assim, e se a gente fizer um questionário imenso? Nesse questionário, a gente perguntar uma série de coisas relacionadas à hereditariedade em relação às pessoas. Porque tem um negócio chamado Polygenic Risk Score, que seria risco de score poligênico. Então, a depender do que você tem em volta na sua família, os satélites que você tem em volta. Então, uma mãe com Alzheimer, um pai com depressão, uma irmã bipolar, um irmão com TDAH, você vai ter mais chance de ter um filho com todas essas questões, inclusive um filho com autismo, né? Então, esse risco de score poligênico me chamou bastante atenção. O GWAS, que são os estudos de genoma wide association, como que tinha essa associação de genes um com o outro, interação gênica, pleiotropismo. Então, foram várias coisas que eu fui lendo. Eu falei, cara, eu comecei a pensar. Então, o que eu fiz? Um dicionário imenso, que inclusive eu coloquei agora ele reformulado pós-Covid, tá no meu Linktree lá no Instagram. Então, quem quiser do Brasil inteiro, quem puder responder, você vai levar mais ou menos 1 hora respondendo. É um questionário longo, né? Importante. E a gente colocou também um pequeno questionário sobre Covid. Então, quem puder responder, a gente agradece bastante, porque vai ajudar a gente a levantar umas questões importantes. Então, comecei a pensar. Esses vírus determinados vírus, eles são vírus que são, por exemplo, eles têm uma preferência pela parte neuro, por exemplo. Tem vírus que não conseguem passar a barreira hematoencefálica, tem vírus que passam a barreira hematoencefálica, tem outros patógenos que isso acontece, né? Então, doenças durante a gestação da mulher, ou determinados remédios que ela tenha tomado durante a gestação, ou o tipo de parto, né? O risco de score poligênico, de acordo com o que você tem na família. Então, a gente montou um questionário imenso. A doutora Helena Brentani, que também é outra sumidade em autismo, da USP, lá do Instituto de Psiquiatria, ela me passou um monte de questionários que ela já usa na USP para eu poder melhorar o meu questionário. Realmente enriqueceu demais, porque a ideia que eu tive... Porque, como eu falei, eu sou a zebra da USP, lá do nosso departamento. Todo mundo lá é uma sumidade, né? E eu vim com um monte de ideias, sendo autista, sendo mãe de autista, tendo vontade, mas não tendo conhecimento técnico deles. Então, as minhas ideias são muito boas na maioria das vezes, só que as minhas ideias, elas não têm uma estrutura. Então, é isso que a Paty é fantástica. Eu falo, Paty, aí ela pega e me ajuda a estruturar. O Fernando também, que é esse rapazinho, começa a me ajudar a estruturar. Beleza. Fizemos o questionário e passamos no Brasil inteiro. Então, nós temos respostas de todos os estados, inclusive Distrito Federal, e nós ficamos com 2.300 respostas. Dessas 2.300, nós temos 495 do grupo controle, né? A gente tinha ficado, na época do meu doutorado, com 2.141 respostas do Brasil. É um número muito interessante. Um estudo, inclusive, acho que foi um dos poucos do Brasil com um número tão importante, um N tão importante, e com uma variação geográfica, já que nós estamos num país continental. É importante a gente entender que muita coisa, por exemplo, hoje de tipos de autismos que estão também relacionados com aquecimento. Não é o tipo de autismo, né? Mas a pessoa ter uma propensão maior a desenvolver algum transtorno do neurodesenvolvimento por causa do aquecimento global, por causa de patógenos em determinadas religiões, por causa de outbreaks que a gente tem aí com alguns, por exemplo, crise que a gente tem aí de dengue, a pandemia, né, que nós tivemos do coronavírus, outras epidemias, outras endemias e assim por diante. E o resultado final foi que a gente viu um resultado muito importante, que inclusive a gente foi bem ousado no nosso
artigo final, que tem o estudo do CDC, falando daquela questão de genética e ambiente, né? Na época quem tinha escrito foi o BAE, o estudo do CDC de 2019, né? Trazendo para cá de 54, se não me engano. E a gente é meio ousado em colocar, olha, o que a gente viu aqui é que provavelmente o estudo de BAE and colleagues, talvez a gente sugere aqui que tem muito mais a ver com uma questão, com um contínuo entre ambiente e genética do que essa separação. Olha, tantos por cento é genética, tantos por cento é environment, é ambiente. O que a gente vê é um contínuo. Não estou dizendo que você esteja certo, que é um estudo observacional, né? Só que a gente começou agora a parte de testes mesmo no laboratório, a gente tem visto que realmente é um contínuo e não uma separação. Então, olha, você é autista por causa da sua genética, eu sou autista por causa do ambiente. O ambiente só vai afetar se você tiver uma predisposição genética, senão o ambiente não consegue te afetar. Senão, qualquer coisa do ambiente afetaria todo mundo. E não é o que acontece. Não afeta nesse sentido. Afeta por outras coisas, mas em relação ao autismo. Exatamente. Você entendeu? Então, esse contínuo ele é importante ser respeitado. Se eu já tenho um risco de score poligênico... Eu nunca lembro polygenic risk score. Se eu já tenho um polygenic risk score na minha família, já tenho satélites ali em volta, com aquele monte de outros transtornos do neurodesenvolvimento, eu tenho questões neuropsiquiátricas gerais, e aí, a depender do ambiente, eu vou ter mais chances de ter um filho com transtornos do neurodesenvolvimento, entre eles subtipos de autismo. Né? Respondeu. E aí você coletou 2.000 e mais de 2.000 respostas. E a sua conclusão é de apoio a esse contínuo? Esse é, digamos assim, o fator principal da tese, digamos, a tese que você advogou, é isso? Isso, que é um contínuo. E não você só é autista por causa da sua genética, você só é autista porque sua mãe fumou maconha na gestação. Que eu lembro quando você postou aquilo lá, eu ia postar, você postou, eu falei, não, Luciano, tô aqui em oração por você, porque quando eu vou olhar os comentários... Sempre. Que absurdo, você tá falando que eu fumei maconha durante a gestação. Nunca foi dito isso. Assim, às vezes eu consigo entender, mas a maioria das vezes não. Eu não consigo entender qual a dificuldade de uma coisa tão simples ali e a pessoa levar para o outro lado. Eu acho que tem um problema de escolaridade, de incompreensão. Não é só a escolaridade. Às vezes a pessoa tem a escolaridade e aí ela... mesmo assim, ela não entendeu. Teve uma que eu achei a melhor de todas, a clássica, né? Que é o seguinte, uma moça apresentou um dado que não é verdadeiro, mas ela apresentou assim. Autistas têm uma média de idade de 39 anos. A expectativa de vida é 39 anos. Isso eu nem vi. Não é verdade, mas ela interpretou errado lá. Aí ela postou os estudos, não sei o que eu estou falando, são estudos. Aí uma pessoa comentou assim, eu tenho 42, está refutado. É tudo muito legal, né? O estudo... O Alexander vai morrer. Gente, ainda bem que tem que ter esse lado de diversão, porque a gente endoida às vezes. Eu quando começo a ler eu recebo toda semana uns absurdos, as pessoas falando, descoberta a proteína que causa um vazamento no intestino que causa o autismo. Eu falo, onde que descobriram isso? Onde é que tá? Como que foi isso? E aí você vai lá, o estudo foi feito em jumentos, você fala, se você não é um jumento, por favor, não tumultuar, não vem pra cá, não, que é muito chato isso. São muitos níveis de problema, né? O nível do problema da pesquisa, se ela é boa, se ela é ruim, a jornalista se interpreta ou se sabe interpretar, e da pessoa que você fala, da pessoa que refuta que tem 42 anos. E é manicure, ou ela é engenheira, ou ela é advogada. Que é muito o que eu falo, gente. As pessoas que vêm, você coloca assim lá na internet, né? Então, por exemplo, eu acabei de descobrir que o que causa autismo é água. Aí eu coloco lá, e eu descobri, eu fiquei lá, né, 15 anos no laboratório, está provado que causa autismo é água. Por quê? Porque 100% das pessoas autistas tomaram água. Então, o que causa autismo é água. Aí a pessoa, não concordo. Aí eu falo assim, onde que eu escrevi? Você concorda? Eu não escrevi em lugar nenhum, né? É uma enquete. Concorda? É uma enquete, não é uma enquete, é uma informação que eu estou passando. E aí você tem muito a heurística da disponibilidade, é o que a pessoa quer ouvir. Então, se não fizer parte do meio em que ela vive, ela vai para essa heurística da disponibilidade. Ela fala, não concordo. Aí você fala, não, eu não perguntei o que você acha, o que você não acha. Eu testei durante 15 anos. Então, eu estou colocando aqui, né? Quando você vem com uma informação, olha, ácido valproico é um dos remédios que está envolvido, né, no desenvolvimento de autismo e tal, a pessoa pega e coloca assim, mentira, eu nunca nem tomei isso.
Aí você fala assim, não, mas não é para 100% das pessoas. É assim mesmo, esses cientistas... Aí começa a atacar a gente, assim. Aí você fala, o que você faz, minha senhora? Qual que é a sua profissão? Eu sou advogada. Então faz o seguinte, vai advogar a seu favor, né? Processa. O que você faz? Sou manicure. Vai fazer sua unha. Que legal. Faz uma unha de... Eu não vou discutir com você cutícula. Eu não entendo de camada de esmalte, de óleo secante. O que você faz? Eu sou engenheira. Vai construir um prédio. Vai... Mas sai daqui, né? As pessoas elas vão discutir com o cientista de uma forma muito abrupta. Mas quando é um pseudocientista, finalmente eu sempre vi que era assim, porque minha sogra não sei o quê. Eu sabia que era assim, porque eu também quebrei o dedão do pé. As pessoas, elas assim, se não faz parte da vida delas, não é ciência. É porque eu acho que a grande questão é a seguinte, porque você tem que fazer o discurso, o cientista faz o discurso conforme a evidência que está disponível. Exato. E essa evidência, muitas vezes, ela é contraintuitiva. Então, o pseudocientista ele não está preocupado, porque a evidência é irrelevante. Ele diz assim, o que eu posso falar que as pessoas querem ouvir? Então, ele adequa o discurso é todo construído para aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, na verdade, não é um discurso científico. Ele é um gancho viral. E muitas vezes não é nenhum discurso. Esses dias eu peguei um que a pessoa ela começou falando uma coisa e depois começou a não ter sentido. Só que ela começou a falar as palavras jogadas. Então, conforme ela falava pepino, ela também falava mitocôndria. E ela falava abóbora, ela também falava sinapse. E as pessoas... Sempre desconfiei. Eu escutei de novo. Eu falei, Alexander, escuta isso. Aí ele, o quê? Eu falei, escuta de novo. Você consegue entender? Ele falou, não, amor, me ajuda. Eu falei, eu não consigo, porque eu também não entendi. Não tem sentido o que ela está dizendo. E olha as pessoas dizendo, eu falei, deve ser um monte de fake dela. Porque sempre desconfiei. Parabéns, doutora. Aí ela é doutora em quê? Em nada, ela não é doutora. E aí você fala, cara, a internet está muito ruim. Ela está trazendo coisas muito ruins pra gente. Está perigosa. Eu acho que sim, mas você sabe que eu sou um pouco otimista em relação às coisas, assim, porque na época... Desculpa, eu tenho 42, refutado. Refutado. Vou levar isso. Essa é boa, né? Eu acho que é a demonstração assim, mais didática de como as pessoas têm dificuldade de compreender as coisas. Eu acho o seguinte, na época, por que eu dou tanto valor a esse momento que a gente conversou, que eu pude perguntar para você, aliás, quando você estava dando a palestra lá na minha faculdade? Porque, naquela altura, meu filho tinha sido diagnosticado não fazia tanto tempo, e eu procurava no YouTube, na internet, como a gente faz hoje, mas na época se achava muito menos coisa. E eu me lembro que, na época, teve um congresso, não sei aonde, de medicina integrativa. Oh. E lá no YouTube, quase todas as coisas que apareciam da primeira página do YouTube, quase todas, quando você digitava autismo, era desse mesmo congresso. Então, uau, só o que eu achava era informação completamente errada. Hoje, se você for no YouTube e digitar autismo, você vai encontrar muitas coisas boas. Tem umas coisas assim, são erradas, mas são erradas em outro nível. Errado que a pessoa é fraca, às vezes que falou uma coisa que não é exata, tão exata. Mas é difícil achar uma coisa picaretagem mesmo, igual naquela época. Esses eventos, tipo esse que teve lá, se não me engano, eles indicavam até MMS, talvez. Talvez tenham tirado do ar por causa disso. Indicavam MMS, coisas assim, né? Mas, nessa época, protocolo DAN, não sei o quê, nessa época era o mainstream. Hoje ainda existe, mas é uma coisa meio escondida, assim, né? Eu falo que eu vou nesses grandes eventos de autismo que tem no Brasil, na maioria deles, né, que eu participo, eu não vejo nenhuma palestra de picaretagem mais. Nenhuma. O pessoal começou a boicotar, né? Entende? Assim, eu acho que o Gadia tem um papel muito importante quando ele começou a fazer curadoria de grandes eventos. Ele começou a dizer, não, isso aqui não. Isso. Então, ele botou numa outra régua e acho que influenciou todo o meio, né? Mas eu acho que, portanto, se eu olhar comparativamente, eu acho que melhorou, não melhorou o cenário? Melhorou, então. Inclusive, o ano passado... A gente foi chamado para um evento, aí as pessoas quiseram fazer uma reunião com a gente antes, né? Porque o Alexandre falou, a gente precisa conhecer e tudo mais e tal. E deu até dó da pessoa, assim, porque a pessoa falou assim, inclusive, doutora Anitta, a gente está muito feliz que a gente acabou de conseguir, a gente conseguiu fechar um super patrocínio com uma empresa de óleos essenciais, né? Para o autismo. Gente, olha, hater bom é hater que engaja, tá? Então, quem engajar, engaja. Eu não tô nem aí. Porque, assim, eu não tô dizendo que óleos essenciais não prestam, que óleos essenciais não deveriam existir. Ou que não usem. Não tô dizendo o que você faz não ou é não isso faz. que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Então, assim, se você tiver
2 neurônios, você vai entender isso. Mas a gente não trata autismo. Autismo com óleos essenciais. A gente não trata autismo. Ah, meu filho melhorou. Do quê? Do que seu filho melhorou? Ele tá mais calmo, então ele estava muito nervoso. Não quer dizer que ele seja autista. Entendeu? O nervosismo não é sintoma de autismo descrito no DSM-5. Se tiver escrito lá, vocês me perdoem. Só que eu dou aula de DSM-5 o tempo inteiro. Não está escrito. A criança deve ser nervosa. Né? Critério F, vamos abrir, porque tem um ABCDE. Vamos abrir F. Tem que ser nervosa. E ao tomar óleo essencial, ela tem que ficar bem. Não é critério para autismo, para fechar diagnóstico, tá? E nem para tirar diagnóstico. Então, se seu filho ficou bem, que legal, continue usando os óleos essenciais, não dê para ele beber, não deve ser ingerido, não importa o que a sua consultora vai falar, não deve ser ingerido. As pessoas falam assim, você tem que calar a boca, porque você não conhece, isso aqui é natural. Eu falo, planta um vidrinho, na hora que nascer uma árvore, você me chama. Se nascer uma árvore de vidrinho, aí eu vou colher um pouquinho na tua casa, porque olha quão natural não é isso daí. Você planta o vidrinho, cresce uma árvore, a gente colhe, né? Gente, aquilo lá foi manipulado, você não vai dar para o seu filho beber, né? E hoje em dia está muito melhor. E eu falei pro cara, eu falei assim, olha, eu deixei ele terminar de falar e, né, falei assim, olha, então você vai me desculpar, eu tô super feliz pelo evento de vocês, parabéns, tudo mais, blá, 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 mas infelizmente eu não vou poder participar. E você viu toda a luz sumindo do olho dele e falou, por quê? Eu falei assim, olha, para mim é muito difícil, eu não sou uma pessoa rica, eu não sou uma pessoa famosa, eu não sou nada. A única coisa que eu tenho hoje é meu nome, que já saiu do SPC, então já tá bom demais, entendeu? Eu já consegui pagar minhas contas. Se eu participo de um evento de autismo, que o principal patrocinador são óleos essenciais, eu estou colocando que, sim, compre óleos essenciais para tratar autismo. E eu não acredito que óleos essenciais tratem autismo porque eles não tratam. Não porque eu acredito ou deixo de acreditar. Porque é provado cientificamente que óleos essenciais não tratam autismo. Então, eu não posso ficar no evento. Ele tirou o patrocínio para poder ficar com a gente. Entendeu? Então, assim... E não foi uma exigência que eu fiz. Eu só disse, olha, continua com o evento de vocês, mas a gente não participa de eventos que estejam ligados a essas coisas. Uma vez pediram, falaram para a gente fazer um evento e tudo mais, e pediram para a gente falar sobre... Eu não consigo me lembrar agora o que era. Uma coisa que não tem comprovação científica. Uma abordagem que não tem comprovação científica. Falou assim, então, aí vocês precisam falar sobre isso. Aí eu... Não, preciso? Eu falei, mas quando a gente chegou lá no evento... Aí eu olhei e falei, Alex, você está sabendo disso, Alex? Não. Eu falei assim, não, desculpa, mas eu não preciso falar sobre isso e eu não irei falar, então eu já não subo no palco. Não, doutora Anitta, veja bem. Eu falei, vejo, estou vendo. Eu não lembro o que era, Luciano, mas eu precisava falar sobre aquilo. Eu falei, não, é porque a nossa clínica, eu falei, eu sinto muito, mas assim, eu não subo nem no palco. Não falo sobre isso, não tem jeito. Não, e agora ficou uma situação meio assim, né? Inclusive tem um podcast para a doutora gravar sobre isso. Eu falei, não vou gravar. Falei, desculpa, gente, vocês vão sair falando por aí que eu sou fresca, que eu sou chata, que eu sou insuportável. Aí a escolha é de vocês. Escolham as palavras que vocês vão usar, não tem problema nenhum para mim. O negócio é não subo no palco. A gente pega o avião e volta e acabou. Não, a gente subiu no palco, não falei o negócio e tal. Ai, doutora, pode gravar o podcast? Não, porque está escrito lá no negócio. Né? Não vou aparecer, sinto muito e tal. Mas as coisas melhoraram bastante, Luciano. Elas estão assim, quem está fazendo errado está fazendo escondido. Não é o mundo ideal seria não ter mais o errado, né? Mas quem está fazendo errado está fazendo escondido, então está mais difícil de achar. E os eventos, eles estão... As pessoas sofreram muitas quedas com esse negócio. Vamos chamar o Luciano porque ele dá público, né? E aí o nosso evento também tem tal coisa que não é comprovado cientificamente. O que você fala? O que o Paulo Liberalesso fala? Né? O que a família Brito Salles, eu, Alexandre e Nicolas, nós falamos? O que o Carlos Gadia diz? Então, essas pessoas não vão. Agora, teve gente que está querendo ainda... galgar um pedacinho, eles acabam participando desses eventos. O que acontece com eles? Ficam queimados, infelizmente. Eu acho que sim. Eu acho que tem outra coisa também. Eu acho que quem está fazendo errado, mas está dizendo que está fazendo certo. Tem também, a gente conhece. Tem também, infelizmente. Porque tem esse fato de que uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você está fazendo de fato, o que você está entregando de fato, né? Eu acho que se eu fosse falar do grande problema que tem no autismo, talvez seja hoje mais esse do que de divulgação de fato, de coisas que são inapropriadas. Acho que também as sociedades médicas fizeram orientações, né? Então isso ajudou também os médicos a entenderem um pouco melhor. Agora, assim, continuando aqui, a sua tese você publicou em qual revista? Você lembra? Lembro, foi na BMC Psychiatry, em 2023. E o ano passado, o trabalho de eixo intestino-cérebro foi na Wiley Research. Então, as duas foram em revistas de alto impacto, né? Eu não vou lembrar exatamente os de
Acho que uma é 4 ponto alguma coisa e a outra é 5 alguma coisa. Não me lembro do fator de impacto. Os outros trabalhos, inclusive um que eu publiquei com o Alisson, o fator de impacto era 7,2, 7,8, uma coisa assim, que é sobre o iPSC, a gente trabalha lá no nosso laboratório com minicérebros, né? Então, eu escrevi alguns artigos... Fala um pouco desse experimento, essa experiência especificamente com minicérebros. Então, minicérebro, a gente pega... que as pessoas acham que a gente faz cérebro dentro do laboratório, né? São células que são importantes para determinados estudos. Então, a gente trabalha lá com micróglia, por exemplo, agora, né, que a Alissa está fazendo. E começou no nosso laboratório, mais especificamente, com a doutora Fabielle Russo, que faz um trabalho que eu sou hiper fã, que é o trabalho dos astrócitos, né? Ela está trabalhando com isso ainda? Aquele experimento que saiu um tempo atrás era dela? Isso, é da Fabielle. Quem teve... Porque, assim, eles conversando, estava todo mundo olhando no mundo, estava todo mundo olhando para os neurônios. Então, vamos olhar o neurônio autista, E aí, viu-se que o neurônio, de muitos autistas de nível 3 de suporte, com epilepsia, então tinha um fenótipo mais... o fenótipo, ele era mais de nível 3 de suporte, né? Com deficiência intelectual, com tudo mais e tal. E o genótipo, mesmo o fenótipo sendo daquela forma, o genótipo sempre se mostrava diferente. Então, um era o SD5, o outro era um SIGN1, o outro era... Então, você via que os genes eram diferentes, mas o fenótipo era muito parecido. E estava todo mundo olhando para os neurônios. A brilhante doutora Patrícia Valéria Beltrão Braga vira e fala assim: Fabi, se a gente olhar para os astrócitos, que os astrócitos são células... não sei se eu preciso ficar explicando essas coisas aqui, né? Acho que vale. Porque, vale, Então, os astrócitos são as células que eles sustentam os neurônios. Então, os neurônios eles estão ali funcionando porque eles têm a gasolina ali deles, a comida deles, que são os astrócitos que dão toda a sustentação. Aí elas foram olhar os astrócitos, e os astrócitos estavam inflamados. O que não quer dizer que você pode dar Flanax para sua criança, porque não vai desinflamar. Não é assim que funciona. Nem AS vai desinflamar, nem ibuprofeno. Não é assim que funciona. Uma coisa é você ter uma neuroinflamação, outra coisa é você ter uma encefalite, outra coisa é você ter uma inflamação na pele porque você cortou, tá? Então, não adianta você dar um anti-inflamatório para a criança. Não é isso. Então, elas viram que existia uma neuroinflamação. Essa neuroinflamação ela estava presente nos astrócitos e não no neurônio. O que aconteceu? Quando elas colocavam, então elas fizeram um minicérebro dentro do laboratório. O minicérebro é feito a partir, no nosso laboratório, da célula de polpa de dente de leite, porque, né, faz parte da mesma origem no sistema nervoso central, então fica muito mais fácil. Apesar de ser bem pouquinho, é muito rica. Então, eles pegaram aquelas células, você coloca num tubinho, você lava, deixa, né, bonitinho, aí você vai lá, coloca outro líquido, aí ela volta a ser célula-tronco. O que é célula-tronco? É aquela que, assim que junta o espermatozoide com o óvulo, aquela primeira célula que a gente tem, ela é uma célula-mãe. Então, a gente vira uma única célula e aí daqui a pouco vira 2, 4, 8, 16, 32, que é a mórula. Então, daqui a pouco, uma única célula, a gente tem unha, a gente tem essa pele aqui que é diferente dessa pele, que é diferente dessa pele, a gente tem esse cabelo, cílio que é diferente, você nasce com barba, né? E a gente vai desenvolvendo. Mulheres vão desenvolvendo as mamas, as questões genitais. Tudo que tem veio a partir de uma única célula. Então, essa única célula é capaz de virar tudo que a gente tem hoje, rins, fígado e tal. No laboratório que a gente faz, a gente pega uma célula que já existe, que já foi diferenciada, que no caso a polpa do dente de leite, e a gente faz ela voltar a ser tronco. Então, ela volta a ser nada. Só que ela é daquela pessoa. Aí a gente fala, olha, por favor, vira aí um mini coração. Então, eu quero que você seja ventrículos ou átrio, sei lá. Então, a gente vai começar a formar um mini coração. No nosso laboratório, como é de neuro, a gente fala assim, olha, eu quero que você vire aí neurônios e astrócitos, né? Foi o que a Fabi fez. Isso é um trabalho muito longo. São anos de trabalho. Para você conseguir fazer todo esse processo, vai cerca de 1 ano, para você fazer a célula voltar a ser tronco e depois ela se diferenciar em células do cérebro daquela criança. Quando eles foram olhar, os astrócitos estavam inflamados. Então, o neurônio, vamos imaginar que eu tenho aqui 2 neurônios, né? E aqui eu tenho os dendritos, aqui é o núcleo e aqui o axônio, né? Então, vamos marcar assim. Então, ele vai ter conexão. Conforme eu estou falando aqui, eu tenho neurônios ali firing, né? Jogando informação no outro. O que eles viram? O neurônio da pessoa típica, ele estava ali, mandando. Então, ele era bem arborizado, bonitinho. O neurônio da pessoa autista, ele era murchinho. Então, ele não conseguia mandar as informações, que ele estava ali, né? Murchinho. Os astrócitos inflamados, o que elas fizeram? Pegaram os astrócitos das pessoas autistas inflamados
e colocaram no neurônio que estava super, eu vou usar a palavra saudável de uma forma, né, ruim, saudável da pessoa típica. O neurônio da pessoa típica murchou. E aí elas pegaram os astrócitos que estava saudável, não estava inflamado, da pessoa típica e jogou na pessoa autista. Aí o neurônio abriu um pouco mais. Isso é um grande passo, Luciano, para a gente ver, que já está vendo algumas coisas a partir desse estudo delas, que mais para frente a gente vai começar a entender como ver casos super severos, vamos dizer assim, de casos severos, casos altamente complexos. Esses casos, nenhum deles era autismo nível 1, era tudo nível 3. Nível 3 de suporte. Eram todos com deficiência intelectual, inclusive um deles desenvolveu epilepsia depois, né, no curso, inclusive. Então, eram casos, são casos, né? De 3 fenótipos de severidade, de alta complexidade, de não oralização, casos bem severos. E pegamos 3 casos típicos e foi comparado. Esse estudo é muito importante, foi capa da revista na época, eu acho que foi a Biology Research, eu não lembro o nome da revista, é uma revista de altíssimo impacto. O neurônio foi capa da revista, inclusive, né? É um estudo que eu tenho muito carinho por ele, não fiz parte, né? Não fiz parte desse estudo. Quando eu entrei no laboratório, já tinha sido feito todo o processo. E assim que o estudo saiu, já foi uma farmácia do Paraná no dia seguinte vender anti-inflamatório para astrócito para as pessoas tomarem. Então, a gente, assim, no dia seguinte, nem a gente na USP tem, mas a farmácia lá da cidade do Paraná já tinha a cura para o autismo. Então, é complexo, né? Eu me lembro que naquela época, eu sei que você não participou do estudo, mas como você está no contexto do laboratório, eu vou te perguntar, talvez você saiba. E na época, houve uma série de entrevistas, teve muita repercussão esse estudo, né? Houve vídeos institucionais, inclusive, do laboratório, com a professora Patrícia. E havia a hipótese de que se poderia pensar na recolocação de algumas medicações. Isso. Né? E que eles iam fazer eventualmente podiam fazer algum ensaio clínico. E isso avançou? Tem Como é que avançado, mas não. Aqui no Brasil, especificamente, a gente passou por uma fase agora. É complexo porque teria que entrar em política e as pessoas vão achar que eu estou defendendo político. Eu não estou defendendo político. Mas a gente passou, bem na época que a gente queria fazer algumas coisas, a gente passou por uma época política muito complexa de corte. Sempre tem corte na educação, né? Mas em alguns governos a gente tem cortes extremos, né? Então a gente passou por uma época de corte extremo de verba e não avançou para a gente poder fazer esse reposicionamento, né? E agora que voltou, nesse meio tempo veio a Covid. Então, algumas coisas foram mudadas, mas tem coisas que estão andando para isso, sim, né? E não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, tem fazer essa reposição de drogas para poder saber como desinflamar. Será que é assim que a gente vai fazer? Será que é através de CRISPR? Será que, né, que é edição gênica? Então, a gente vai lá e vê qual a letrinha que está ruim e né, tá trocada ali, muda de lugar. Será que são questões epigenéticas a serem tratadas? O que é para ser tratado? E isso é uma coisa que ainda está sendo estudado. E as pessoas falam assim, nossa, mas que demora. Mas, além do dinheiro, a gente precisa entender o mecanismo celular, molecular, né, para poder chegar nessa questão morfológica. A gente tem que chegar numa linha completa. E a área gênica, por exemplo, e a área neuro, elas são áreas ainda complexas, que a gente já tem informações, mas a gente não tem todas as informações. O DNA a gente conhece há pouco tempo, né? Todos os nossos genes, a gente ainda não entendeu muito bem como determinadas proteínas acontecem. Tanto que a gente teve o primeiro bebê com edição gênica agora. Eu vi. Por que eu já não fiz isso antes? Por que não foi feito no Nicolas para ele poder não ter determinadas deficiências que ele tem hoje por causa do tipo de autismo que ele tem? Por que a gente não faz no Benício? Por que a gente não faz em você mesmo? Porque quando a gente corta aquele pedacinho, a gente não sabe exatamente o que mais pode afetar. Por isso que aquele médico chinês que fez nas meninas, nas gêmeas, que tirou o gene que acho que elas ficariam protegidas de pegar HIV, por exemplo, existe um pleiotropismo. Nem sempre aquele pedaço ali ele vai ser responsável só por aquilo. Ele vai mandar informações para outros lugares. Tem uma interação gênica. Então, quando você corta aquele pedaço, ou quando você edita aquele pedaço, o que mais pode acontecer? A gente não sabe o que pode acontecer, entendeu? Tá sabendo cada vez mais. Então, tá avançando. Eu acredito que muito em breve a gente vai ter... principalmente para esses casos severíssimos, a gente vai ter edição gênica, eu acho. E para reposição de drogas também a gente vai ter. Mas eu acho que vai ser uma coisa ainda mais avançada do que reposição de droga. Entendeu? Porque cada caso é um caso também. Então, às vezes, para você o caso é de reposição, para mim vai ter que ser só uma edição mesmo, só um CRISPR que vai adiantar. Para cada um vai ser uma coisa, porque são autismos, né? Mas eu acredito que a gente esteja muito perto de conseguir responder essas questões e tirar...
fazer uma edição tal que essa pessoa não tenha 70 crises de epilepsia num dia, que ela consiga oralizar, que ela não entre em sofrimento com auto- e heteroagressão e assim por diante. Até porque quando você faz uma... Como você está dizendo, né? Você pode atuar aqui e isso aqui tem um outro efeito. E aí você tem que fazer uma relação de custo-benefício. Não quer dizer que sempre tem outro efeito, você não pode fazer, mas relação de custo-benefício. Agora, alguma coisa para ter mais prejuízo do que 70 convulsões no dia é improvável, né? É improvável, É que assim, vamos imaginar... Eu vou falar uma coisa bem... Eu vou falar uma coisa bem imbecil, tá? Mas que no passado ainda era uma possibilidade. Às vezes eu vou lá e corto o gene que ela não vai mais ter 70 convulsões no dia. Só que quando eu cortei aquilo ali, porque agora o CRISPR ele tem andado melhor, tá? Mas eu estou falando um pouquinho dessa época aí. Eu vou mexer de uma forma que ela vai começar a desenvolver, por exemplo, teratomas. Então, ela vai começar a desenvolver tantos tumores que ela não vai... Você entende? Então, tem coisas que podem complicar muito mais do que isso daí. Porque as 70 convulsões, a gente tem tido canabidiol para alguns casos, determinadas drogas para outros. Infelizmente, alguns chegam a falecer porque nada faz efeito, né? Algumas refratárias. Mas está chegando nesse ponto, que daqui a pouco você vai conseguir fazer uma edição gênica e a pessoa não vai mais ter essas 70 convulsões, 122 por dia. Nós temos aí possibilidades, né? Edição genômica, tem possibilidade de você ter alguma droga que tem um efeito. Você tem tem outras possibilidades do tipo... Eu tô falando gênica o tempo inteiro, gênica, genômica. Não, eu tô... ou você tem drogas, ou você tem... Sei lá, você tem... existem muitas possibilidades aí. Se você tivesse fazer vamos criar 3 empresas, Anitta. Uma empresa disso. Onde você acha que vai estar as principais soluções para a área do autismo? Eu iria para CRISPR. Eu iria para de edição, entendeu? Porque eu acho que vai ser o mais... Em pouco tempo, a gente vai conseguir descobrir como essas proteínas agem, se eu cortar aqui, editar ali, trocar essa letra de lugar. Você pode explicar melhor essa tecnologia e como que você pensa que ela pode, no futuro, ter um impacto no autismo? Eu não sou especializada em CRISPR, mas o CRISPR é assim. A gente tem as letrinhas CT, né, as letrinhas lá do DNA. Então, a gente nasce com a nossa sequência de DNA e a epigenética, o que acontece? Eu começo a fumar muito, fumo. Então, o cigarro, para mim, ele não vai ser muito bem, mas como eu fumo demais, aí ele vai lá e ele pinta as letrinhas. Então, ele não vai mudar essas letrinhas de lugar, mas ele vai pintar. O que vai acontecer? Aquele lugar pintado, embaçado, vai parar de funcionar direitinho. Eu vou desenvolver câncer, eu vou desenvolver um diabetes tipo 2, eu vou desenvolver coisas que não era para eu desenvolver se eu não tivesse fumado, por exemplo. Então, isso tem uma questão epigenética. Eu trouxe uma questão exterior, joguei em mim e pintei aquelas letrinhas ali. Então, eu danifiquei, mas eu não mudei de lugar. No CRISPR, eu vou mudar a letra de lugar. Então, se eu tenho essa sequência aqui de letras, né? Então, eu tenho uma letra A, B, C, D. Aí, o meu gene é A, B, C, D e o seu é D, E, F, G. Aí, o meu gene é A, B, C, D, em vez de ele ter nascido A, B, C, D, ele nasceu A, C, B, D. Ele trocou de lugar. E aí, eu nasci sem uma perna, ou com autismo, ou sei lá o quê, com câncer e tal. No CRISPR, a gente troca, volta a letra, vai voltar a ser A, B, C, D. Não vai mais ficar A, C, B, D. O CRISPR ele consegue fazer essa edição, entendeu? Só que esse é o ponto. Quando ele faz essa edição, a gente ainda não sabe, porque todos os nossos genes eles estão ligados, eles expressam proteínas. Então, quando eu mexer ali, será que vai deixar de expressar? Vai expressar mais? Vai expressar menos? Vai mudar o que mais de lugar? E está chegando num ponto muito legal isso daí agora de entendimento. O CRISPR-Cas9, por exemplo, eu acho que é a grande esperança para todos os... Eu acho, tá? Posso estar falando bobeira. Mas eu acho que ele é a grande esperança para todos os tipos de câncer que a gente tem. Acho que em pouquíssimos anos a gente não vai mais ter pessoas com câncer. E quando eu digo pouquíssimos anos, é assim, antigamente não existia teste do pezinho. Depois você tinha que pagar pelo teste do pezinho. E hoje em dia todo mundo tem o teste do pezinho básico, né, aceito. Só que a gente precisa agora ampliar o teste do pezinho, porque a gente viu que algumas doenças a gente poderia, né, encontrou-se novas doenças. Então, esses passos ele vai ser dado com o CRISPR. Como a gente está com muito mais tecnologia e a inteligência artificial também tem ajudado determinadas coisas, e as tecnologias estão muito maiores, se a gente não acabar com a gente mesmo em pouco tempo com a internet, a gente vai conseguir fazer edição nas pessoas a ponto de ninguém mais ter epilepsia, ninguém mais ter câncer, né? Aí eu não digo ninguém mais ser autista, porque a gente tem que... Eu estou falando aqui de doenças e não de transtornos do neurodesenvolvimento, né? E tem aquela coisa, se eu digo para você, olha, eu sou autista, eu estou muito bem, obrigada, não quero que mexa em mim, eu sou feliz, eu não tenho nenhum prejuízo, já de acordo com o DSM-5, você está fora, você está no espectro ampliado, você está feliz, você é esquisito, sei lá.
mas eu não posso te dar um seed de ideia, né? Porque necessariamente você tem que ter algum prejuízo. Tem prejuízo, é. Exatamente. Então, será que mais para frente eu vou conseguir mexer exatamente no prejuízo que eu tenho? Por exemplo, eu sou uma pessoa associal, o que para mim não faz falta, o meu irmão faz, ele já tentou até o suicídio, para mim não faz falta, mas ao mesmo tempo, como eu fico cobrada, eu fico pensando, cara, será que eu deveria ligar mais para o Selmo? E se eu tentasse marcar um jantar, sair eu, ele, a Ida, o Alexander, será que seria legal? Às vezes eu me pego pensando nisso, só que me dá uma preguiça de tentar e de, sabe assim, de receber um não e como é que eu vou receber esse não. E outra coisa, eu sou muito agressiva. Então, essa agressividade, não necessariamente, ela é sintoma do autismo. Ela é uma resposta ao ambiente. Mas como que eu faço para tolerar determinadas outras coisas? Se eu pudesse fazer uma edição gênica hoje para tirar a minha agressividade, eu faria. Porque eu sou muito agressiva. Eu já bati em muitas pessoas. Alexander agradeceria. Não, o Alexander nunca apanhou. Porque ele é meu amor, ele me leva café na cama. Então ele já vai... por isso que ele leva café na cama. A edição dele ele já fez. Mas é engraçado, eu não bato nos meus filhos. Os meus filhos, eles têm uma educação positiva, não permissiva. Positiva. E o meu marido, a gente usa aba no nosso casamento. Então, a gente está há 27 anos, graças a Deus, eu sou muito feliz no meu casamento. Quando as pessoas falam para mim, eu vou casar, eu falo, faz aba. Faz eu aba sou muito nele. feliz. Né? Mas é isso. Eu acredito que vai ter... em breve, a gente vai ter resposta para doenças severas, graves, que nos afetam muito. O CRISPR vai trazer. Se eu tivesse que abrir uma empresa hoje, eu abriria de CRISPR. Já que você falou de infecções, Anita, tem uma série de estudos que falam que as infecções aumentam a probabilidade de autismo. Eu já li, durante um certo momento, eu fui ler todos esses grandes estudos sobre isso. No final das contas, o dado mais forte era de um estudo que não classificava a infecção. O critério de corte deles era infecções que levavam à internação. E aí o resultado aparecia, né, mais forte. Outros que tinham outros critérios um pouco mais elásticos, acabavam não aparecendo esse dado tão forte. Mas depois, outros estudos, inclusive o Alisson já publicou assim, repercutiu um deles, já não apresentava essa mesma informação, não sei exatamente qual foi a metodologia. E você teve, durante a pandemia do Covid-19, um paper que eu repercuti, que ele levantava a hipótese de que, em havendo uma quantidade muito grande, obviamente, de infecções, né, importantes, que era a Covid, que provavelmente, a partir dali, naquele momento, naquele contexto de Covid, nasceriam mais crianças autistas, possivelmente. Sim. Já que a gente está falando de infecção, eu queria que você explorasse um pouco melhor, para além dessa coisa da HIV que você está falando, essa relação entre infecções na gestação e o autismo. Então, a gente tem o MIA, que eu falei, né, que é Maternal Immune Activation, é uma ativação imune materna. Então, quando a gente está grávida, o nosso corpo... A placenta, inclusive, a gente tinha um amigo lá do doutorado, o Rodrigo, que ele sempre falava que, nossa, como vocês ficam grávidas? Porque, assim, a formação da... Ele dizia isso, tá? Ele estudava bastante sobre placenta. Ele falava assim, a formação da placenta é como se fosse a formação... Como se fosse, pelo amor de Deus, gente, como se fosse a formação de um câncer. Porque nasce um corpo ali diferente, tanto que a gente expele depois. Ou seja, não é um câncer. Eu não disse que é câncer, o Rodrigo nunca disse que placenta é câncer, pelo amor de Deus, tá? Então, acho que quem vai vir comentar são as placentas que sobreviveram e os bebês morreram, né? Pelo amor de Deus, gente. Então, então, quando a gente tem essa formação da placenta e a formação da criança ali, o nosso corpo, ele pode entender como uma questão diferente. Tanto que quando você tem uma divisão celular, né? Lembra que eu falei que a gente tem o espermatozoide, né? Enquanto de gametas ali encontrou com o óvulo, ele forma uma única célula. Essa única célula, em 9 meses, ela tem que se replicar em tudo que a gente sabe, que é unha, artéria, veia, diferenciar de cabelo, de pelo, de tudo, né? De órgãos, tudo. Essa coisa muito acelerada, às vezes, bem no comecinho, ela acelera, ela dá tão errado, mas tão errado, que o seu corpo não reconhece, ele pega e espelha. Por isso que a gente tem abortos espontâneos. Né? Não foi para frente, o corpo... Claro que tem outras questões também, né? Às vezes, a gente perde filho que a gente nem sabe. Você estava grávida, vem como se fosse a menstruação mesmo, de tão iniciozinho que é, e que não deu certo aquela divisão ali. Bom... Quando a gente fica grávida, a gente pode ter... O corpo da gente pode entender como um hospedeiro ali diferenciado. Então, tanto que a gente tem vários hormônios, que a gente fica diferente, mais chorona, mais agressiva, mais deprimida, mais eufórica, porque mexe com a gente no geral. E quando você tem também a invasão realmente de um patógeno, de um vírus, um fungo, né, uma bactéria, alguma coisa... você também fica doente. E aí, às vezes, você fica muito para baixo, você fica ali de cama, você apresenta febre e tudo mais. E o nosso corpo, ele aumenta um aumento de interleucinas. A gente tem vários tipos de interleucina.
E quando a gente vai descrever, inclusive, a interleucina em infecções, a gente descreve interleucina T, alfa, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, mas principalmente as 2, 4, 6, a 8, a interleucina 17. Então, tem várias interleucinas. A partir do momento que eu tenho, por exemplo, uma febre de 37,8 medida no termômetro, não eu acho que eu estou com febre, mas medindo no termômetro está com 37,8, existe uma chance maior ali de eu estar com um aumento de interleucinas, que o meu corpo já está começando a combater alguma coisa. Se eu estou grávida e tenho febre, eu tenho um combate ali que pode vir a afetar o meu bebê, porque ele está dentro de mim. E as minhas interleucinas, elas passam a barreira placentária e elas passam a barreira hematoencefálica. Né? Por isso que a gente tem esse negócio do MIA, do Maternal Immune Activation, que quando a gente está grávida e tem alguma infecção, a gente ativa na gente uma proteção e essa proteção acaba meio que afetando o feto. Esse afetar o feto pode acontecer uma série de coisas. O feto morrer, dependendo do patógeno que a gente tiver, da reação, o tanto de febre que a gente tiver. Pode acontecer como ele está ali se transformando, o dedo ainda não formou, aí dá uma mexida, aí ele nasce sem um dedo, né? Se for muito no começo da gestação, no decorrer da gestação, que o nosso sistema nervoso central é o primeiro, né, tá ali no comecinho, vai até os 25 anos de idade, pós-parto, né, claro. Então, a gente vai ter muito mais chances de ter transtornos do neurodesenvolvimento ou realmente doenças, síndromes que estejam ligadas a questões neuropsiquiátricas. E se a gente tem alguma coisa que nos afeta, então, muito provavelmente, isso pode afetar o bebê e faça com que ele tenha uma chance maior de ter determinadas coisas, inclusive subtipos de autismo. No nosso estudo, a gente viu isso quando a gente fez em separado, mas quando a gente fez o estudo que a gente fez com a Helena Brentani, né, que foi o nosso artigo de 2023, que está na Psychiatric Research, está na BMC Psychiatry, desculpa, está na BMC Psychiatry. O que a gente viu? Que de todas as coisas que nós colocamos que seriam possivelmente responsáveis por aqueles subtipos de autismo daquelas 2.141 pessoas, as infecções elas não foram tão válidas como, por exemplo, situação socioeconômica da mãe, educação da mãe, questões de... Um dos pontos mais importantes, quanto mais a gente tem o risco de score poligênico lá de pessoas na nossa família que tem outras síndromes, transtornos ou doenças, eu tenho mais chance de ter filho autista. E as infecções elas não se mostraram tão fortes assim. Foi uma surpresa, inclusive para a Patrícia, para minha orientadora. Ela falou, cara, eu tinha certeza que ia dar. Aí eu e o Fernando, a gente fez em separado só infecção. E nós tivemos resultados interessantes, inclusive no nível de suporte de autismo. Quanto mais grave a infecção, como, por exemplo, HIV, né, mais algumas lá que tinham, maior era o nível de suporte de autismo. Né? Quanto mais doenças a mãe teve, maior o nível. Só que a gente não consegue provar isso. Tanto que foi um estudo que ficou bem legal, mas a gente não conseguiu mandar. A gente nem tentou, porque a gente não testou essas crianças com ADOS e ADI, por exemplo, né? Os nossos dados são muito melhores do que um artigo que saiu na Nature. São muito melhores, mas algumas coisas ficaram assim. Então, a gente está fazendo um novo estudo agora com essas crianças dessa cidade de forma controlada, para aí sim a gente escrever esse artigo sobre infecção e conseguir colocar numa revista e conseguir mostrar. Não sei se respondeu o que você perguntou. Acho que sim. Acho que colocou um pouco dessa... Eu acho que... Primeiro, eu converso com você há muito tempo, mas eu acho que o seu padrão de resposta mudou muito. Eu gosto muito desse novo padrão, que você está discutindo a questão metodológica, como é que a gente conclui. Eu acho que esse raciocínio é um raciocínio muito interessante, né? De como que você demonstra que uma coisa é ou que não é. Essa é justamente a questão que eu estou colocando. Quer dizer, você tem um estudo que diz que sim, outro estudo que diz que não. Como é que a gente chega à conclusão? Qual é a suposição do que acontece dentro da gestação que pode eventualmente provocar autismo e como é que a gente pode chegar lá? As pessoas elas têm a impressão de, tipo assim, a ciência provou, a ciência não provou. Essa coisa é binária, assim, né? E aí é muito mais complexa do que isso. Isso eu acho legal. E já que você está falando nisso, eu queria que você falasse um pouco... porque eu estou vendo que você, na sua fala, você tem, assim, conhece ou está envolvida em estudos diferentes. Como é que é a dinâmica de você fazer, por exemplo, pós-doutorado no laboratório e da relação com as pessoas, outras pessoas? Claro, você sempre faz referência à orientadora,
No caso do pós-doc, é supervisora, né, a Patrícia, mas também há outras colegas, pessoas que fazem. Como é que é a dinâmica lá da participação nessas pesquisas no laboratório? A gente tem o grupo agora eu não estou mais no Instituto Pasteur, estou só na microbiologia, porque, né, comecei a trabalhar CLT, então eu tive também que escolher minhas lutas. E a gente tem o Lab Meeting. Então, toda semana tem... É o nome do laboratório. Não, o Lab Meeting é a reunião. Isso, é reunião encontro. de laboratório. A gente chama de Lab Meeting, mas seria reunião de laboratório, né? Essa reunião de laboratório, ela acontece toda semana. Então, supondo que todos nós aqui sejamos desse laboratório, então essa semana é você que vai apresentar. O que você está estudando? Estou estudando o vírus do sarampo relacionado ao autismo. Semana que vem é o Wesley. Como é? Wesley. Então, semana que vem é o Wesley. Ele está estudando coronavírus. Tem nada a ver com autismo. Né? Uma outra semana vai ser o Alexander. Está apresentando sobre interleucinas. Na outra semana sou eu. Então, todo mundo apresenta e todo mundo assiste. Todo mundo participa. E aí... eu estou falando, por exemplo, sobre MIA, sobre Maternal Immune Activation. Então, eu vou lá na Débora, na Amanda, que estão estudando vírus do sarampo, Oropuxa. Eu falo, gente, me explica uma coisa, como é que funciona a relação do vírus assim? Aí elas dão aquela super aula. Aí elas estão fazendo o trabalho delas. Ela fala, Anitta, você pode me ajudar isso aqui do autismo? O que é? Aí eu dou aquela super aula. Aí a gente fala, a gente precisa fazer todos esses dados. Tá? A gente vai no Fernando. O Fernando dá aquela super... Então, um ajuda o outro. A gente tem participação, tanto que em alguns papers... a gente está com 2 papers agora, 2 artigos científicos, né, que estão para revistas, né? Os 2 são de SARS-CoV e eu estou nos 2. Tanto em um que é da microbiologia os 2 são da microbiologia junto com o Instituto Pasteur. Porque na época que eu ainda estava no Pasteur, no ano passado, eu ajudei a escrever os 2, né? Eu tive toda a colaboração da parte de virologia e neurotropismo e tudo mais. Ajudei a escrever toda a parte de metodologia, principalmente de introdução, que eu sou muito boa em introdução. Aí a metodologia, como elas têm muito mais estudo do que eu na parte de virologia, então elas foram escrever essa parte. E a parte de resultados é mais com... Então, a gente divide essas questões, assim, quem é bom no quê? A gente faz aquilo que a gente é melhor. E todo mundo colabora para ter um trabalho de respeito ali, né? Então, a gente se conversa bastante, a gente troca bastante ideia. Aí, por exemplo, a pessoa... E também, talvez, o próprio meeting, né? Você apresentou considerações que fizeram sentido, que talvez aquilo ali é um caminho que faz sentido a pessoa desenvolver. Aí ela pode te convidar para compor o paper, também, né? A gente sempre convida um outro. Tem gente que fala assim, não vou poder participar do seu paper, porque eu estou super aqui com essa... Ou então, assim, fala assim, estou escrevendo sobre câmera filmadora. Eu falo, eu quero participar. A gente se coloca à disposição, aí a pessoa vem, compartilha com a gente, então a gente começa a mexer. Esses dias mesmo, eu estava escrevendo um lá de Oropush, porque tinha que fazer uma série de coisas. E uma vantagem que eu tenho no laboratório, como dei aula de inglês por muitos anos, tenho bastante facilidade com a língua inglesa, então eu falei assim, me mandem tudo que vocês têm, que eu vou montar o paper. Então, aí é uma super facilidade que eu tenho, né? Aí elas me mandaram, montei. Só que aí empacou em umas outras coisas. Então, o paper ficou lá parado, entendeu? E a Oropush é uma coisa que não é a minha especialidade. Eu não entendo muito de Oropush. Aliás, ninguém entende ainda muito de Oropush. Mas a gente tem um artigo semi-escrito lá. Mas como que eu escrevi? Já de acordo com os dados dela, e eu tive que ler outros artigos e coloquei, por favor, verifique se a informação bate. Porque eu posso ter entendido errado, já que não é minha especialidade. Aí a Natália entra e fala, não, está correto, a Natália é ótima nessa área. Então, a gente vai se ajudando lá, né? Legal, isso é um trabalho interessante. Eu acho que é interessante ter uma pessoa... Como é que é o tratamento com você, que é uma pessoa originalmente de outra área? Como é que foi a recepção, assim? Quando eu entrei no doutorado, era esquisito que as pessoas tinham que se apresentar. Então, eu sou Luciano Lacerda, sou veterinário, não sei o que, eu sou cirurgiã veterinária, eu sou psiquiatra, tal. Eu sou Anitta, eu sou de letras. Todo mundo olhava para mim assim, e era muito estranho, né? E até para ficar no grupo de alguém, era assim... né? Café com leite. Café com leite. Mas eu fui muito boa nas provas, nos trabalhos na área de cirurgia, porque eu fiz cirurgia veterinária de animais domésticos e silvestres. Eu tive que participar de disciplinas, exatamente. Então, eu tive que abrir... A primeira vez que eu fui trabalhar foi com um cachorro. A gente teve que abrir todo o cachorro. Você teve que fazer a cirurgia. Tive que fazer. A gente fazer o gato. Então, o gato já estava morto. E aí, o gato morto, eu falei... É uma gata, tá grávida, né? O pessoal, não, que quando morre dá flatulência mesmo, fica, né, o abdômen distendido e tal. Eu falei, mas ela tá grávida. Aí o pessoal, não, de letras, fica quieta, né? Mais ou menos assim, falou, não, pessoa de letras, falou assim, não, realmente ela tá com o abdômen distendido. Tá
tá bom. Aí a gente teve que fazer um trabalho lá para poder colocar a tinta, para poder ver quais eram as artérias, as veias, ver qual que era a carótida. Eu fui a única que consegui pegar a carótida, né? Consegui ali pegar tal. Fiquei olhando, essa gata tá grávida, né? Aí a gente pôde abrir. Eu falei, a gente pode abrir? Depois, pode. Tinha 4 gatinhos. O gato estava grávida de 4 gatinhos. Eu falei, eu sabia que ela estava grávida. Aí a pessoa, nossa, ela estava grávida. E, então, assim, eu tinha uns insights bons. E aí eu fui fazendo amizade. Lá fui bem recebida, né? E no laboratório, quando precisa de alguma coisa de inglês ou de autismo, elas vêm diretamente em mim. Você pode dar uma lida nisso daqui? Pode dar uma corrigida? Coisas de francês também. Eu sou boa com línguas, então elas vêm para mim de português. Eu dei aula de português por muitos anos, então revisar alguma coisa. A Paty também fala, às vezes eu não estou envolvida no projeto, mas a Paty fala, Anitta, a gente precisa mandar esse projeto aqui, dá uma lida. Porque aí eu corrijo todo o inglês ou todo o português, então eu colaboro nessas coisas também. Ou seja, mesmo eu sendo de uma área super diferente, eu tenho uma colaboração importante, porque um projeto bem escrito Faz diferença. Faz diferença. Mas quem sabe tudo são elas. Mas aí a minha parte também colabora. Eu sozinha não faria. Sim. Entendeu? E eu até conversei com ela, com a Patrícia, outro dia, né? Aquele dia que a gente estava junto, né? Tá. Que assim, não publica nada em português, então tudo passa pelo inglês. Então, no final das contas, é sempre uma parte que tem que passar, né? Sim. Tudo passa. E eu achei interessante uma coisa que você falou em relação à questão da ciência, né? Nas minhas palestras hoje em dia, para poder mostrar para as pessoas em relação a esse negócio da ciência, eu tenho levado para elas alguns pontos que fica mais fácil delas abrirem um pouco mais a cabeça. Que é assim, eu falo, gente, vinho faz bem para a saúde, correto? Aí todo mundo, sim. Quem é que gosta de vinho? Eu. Falar, então vamos lá, né? E aí eu falo, olha, a gente está com muita sorte que no Brasil a gente tem o resveratrol, né? Que o pessoal fala que faz bem. O resveratrol é um polifenol. Ele está no vinho, presente no vinho. E a gente tem muita sorte que o vinho brasileiro é o segundo no mundo com mais resveratrol. Então, super sorte nossa. É só a gente comprar vinho barato mesmo aqui no Brasil, meter vinho para dentro, que a gente não vai ter ataque do coração, não vai ter câncer, hein? Esquece, você não tem mais câncer, porque é um polifenol mágico, né? Como ele tem 2,5 miligramas por litro no Brasil, né, de resveratrol, olha só que bacana. E aí os estudos científicos dizem que para o resveratrol fazer efeito na gente, você precisa tomar entre 30 e 125 miligramas por dia. Quantas garrafas de vinho você tem que tomar por dia para que você tenha o tanto de resveratrol correto, para você não ter nenhum tipo de câncer e nem problemas cardiovasculares? Né? E eu falo para as pessoas, daqui a pouco vocês vão no meu velório e falam, nossa, a doutora Anitta, grande cientista, né? Olha, conseguiu prevenir de questões cardiovasculares e câncer, né? Morreu do quê? De cirrose, mas tá bem. Porque eu vou viver Morreu, bêbada. mas passa bem. E morreu, mas passa bem, né? Porque eu vou ter que tomar quantas garrafas, quantos litros de vinho por dia para poder ter de 30 a 125 miligramas de resveratrol no meu organismo, para que eu não tenha as outras coisas. Então, as pessoas pegam uma informação verdadeira, o resveratrol realmente é um polifenol muito interessante, que está sendo estudadíssimo e que as propriedades dele, muito possivelmente, mais para frente, vai ajudar em várias questões, mas os estudos são em ratos. A gente tem pouquíssimo estudo humano e não tem nada comprovado. E se você vai nas lojinhas por aí, né, você vai ver vendendo cápsulas de resveratrol. Não hater bom é hater que engaja, pode xingar, não tem problema. Não façam isso, entendeu? Porque não está comprovado ainda que é para todo mundo, que você pode tomar aquela cápsula e pronto, acabou, que você pode tomar vinho, que você preveniu as coisas. E eu tenho falado, olha, cegonhas trazem bebês? Quando você faz um estudo, você vê que conforme aumenta o número de bebês em determinadas regiões da Europa, também aumenta o número de aparição de cegonhas naquele local. Então, as cegonhas trazem os bebês. O ponto é que elas estão ali para poder sentar nos telhados que tem chaminé. Então, elas estão se aquecendo ali. Tá mais frio, você fica mais dentro de casa, você faz mais bebê. Não tem a ver com a questão da cegonha trazer ou não trazer o bebê. É que quando você faz o estudo a estatística bate. Que É aumenta, daí que surgiu essa história da cegonha? Não, a gente começou a ver que a estatística bate, mas é daí que surgiu. As cegonhas ficavam em cima da casa da pessoa. Daqui a pouco a pessoa aparecia com um bebê. Sabia, não. Então, quem trouxe o bebê foi a cegonha, entendeu? E quando você faz a análise estatística, que é naquela região aparecem mais cegonhas, também nascem mais bebês. E a estatística bate, dá a impressão que realmente você provou que as cegonhas trazem o bebê. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, né? O intestino é o segundo cérebro. Eu vou chegar aí já, eu vou lhe perguntar aí sobre isso. Mas eu vou só fazer um comentário antes, uma digressão aqui. Não sei se você se lembra daqueles estudos que o Alisson publicou em 2012. Ele publicou aquele estudo que deu base para depois os outros estudos do IGH, que acabou, no final das contas, gerando esse remédio agora que tem para
pro síndrome de Rett. E naquela altura, ele fez estudo com várias coisas. Uma das coisas que deu resultado foi o resveratrol. Isso, exatamente. Esse estudo de 2012, eu lembrei daquilo que você falou. Assim como o remédio para autismo com erva de São João. Que Sim, o pessoal, sim, teve criança no Brasil que teve que ficar na fila de transplante. Teve sabia. criança que teve cirrose. Sim, porque começaram a pegar a erva de São João e tacar chá na criança. Autistas severos a gente encontrou, né, Alexander? Teve família que, infelizmente, perdeu criança. Nossa Senhora. Porque, de cirrose mesmo. Porque, assim, dá uma... As pessoas têm muito esse negócio de que é natural. A gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque é natural que você vai tacar na criança, porque você vai afetar outros órgãos. A gente tem um sistema. Então, ou você vai sobrecarregar rins, que é o caso da vitamina D e entre outras coisas, ou você vai sobrecarregar o fígado. A gente tem que entender que tudo que a gente coloca para dentro vai passar por alguns sistemas. E por onde ele passar, ele vai deixar coisas que ele tem que deixar em determinados lugares até ele chegar a virar as fezes e o nosso xixi. Se ele vai virar xixi e cocô, ele vai deixando minerais, vai deixando polifenóis, vai deixando coisas importantes, que é onde ele tem que deixar. A gente funciona muito bem. Por isso que a gente não tem que tomar suco detox. A gente já tem tudo para poder fazer o detox e para poder funcionar. Quando eu sobrecarrego alguma coisa, eu corro risco de vida. Né? Então, o resveratrol, a gente está nesse ponto aí também. Teve gente que estava dando vinho para criança. Né? Mas é só um pouquinho por dia, não faz. A OMS já garante, e a gente sabe, não existe dose de álcool segura. Não existe. Ainda mais para criança, né? Pelo amor de Deus. Mas diga. Mas voltando agora, dentro da comunidade do autismo, tem muito esse discurso de que o intestino é o segundo cérebro, de que no intestino tem o neurônio, então que isso está relacionado ao autismo. Enfim, são muitos discursos tem várias camadas desse discurso. Então, a minha pergunta é, Anita, o intestino é o segundo cérebro? Ou se é ou se não é, o que isso quer dizer? Quais são as implicações dessas ideias? De novo, lá vem hater, porque assim, não é porque eu tenho uma produção muito grande de serotonina, por exemplo, no intestino, porque o intestino tem sim neurônios ali, que eu posso chamá-lo de segundo cérebro, porque isso pode ser uma ignorância minha. Mas se eu tenho uma panela de pressão e se eu tenho esse copinho, eu posso dizer que esse daqui é uma segunda panela de pressão? Se a minha panela de pressão quebrar, eu consigo cozinhar feijão aqui? Não é porque ambos são artigos de cozinha que eu posso dizer que esse copinho vai substituir minha panela de pressão. Né? No Brasil, a gente usa muita panela de pressão, então determinadas coisas a gente nem faz. Uma carne ensopada direitinho, um feijão, né, que não vai levar 2 dias no fogão, se eu não tiver uma panela de pressão. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão, porque quando a gente diz o intestino é o segundo cérebro, a gente está atribuindo ao intestino funções que ele não tem. E também atribuindo coisas ao cérebro que ele não vai funcionar como a gente espera. Intestino é de extrema importância. A gente tem que ter, de novo, uma dieta equilibrada para que o nosso intestino faça todo o processo que ele precisa fazer, que ele passe tudo que tem que passar ali dentro, conforme ele vai tirando tudo que é importante, aí ele vai jogando tudo que não vai para os rins também... Tudo é muito importante ali. O tanto de serotonina que ele produz é muito importante para o nosso organismo, mas não quer dizer que ele vai substituir o meu cérebro caso falte o cérebro. Eu tenho um segundo braço. Eu não tenho um segundo cérebro, eu tenho uma segunda perna. Eu não tenho uma segunda vulva. Graças a Deus, eu nasci normal, com uma única vulva. Nasci com um único nariz. Né? Então, o meu nariz ele tem uma função. Tá entre meus olhos e minha boca, eu não posso dizer que o meu nariz é a minha segunda boca. Você entendeu? Mas eu tenho um segundo braço. Se eu perder um braço, eu vou desenvolver habilidades com o braço esquerdo para poder substituir meu braço direito. Vai ser muito difícil. Se eu perder o cérebro, eu não coloco o intestino no lugar. Então, dizer que o intestino é o segundo cérebro, eu acho um pulo muito grande e, para mim, posso estar errada, mas eu acho uma forçação de barra muito grande. Tá? A gente tem só que a gente tem assim... um pedaço aqui, né, no nosso cérebro que ele faz a serotonina que a gente vai usar no nosso cérebro. É óbvio que se eu tiver com uma diarreia, eu não vou ficar bem. Né? Hoje eu não poderia vir para cá, moro 2 horas e meia daqui, pegar, né, estrada com uma diarreia severa. Como é que eu chego aqui? Eu não chego aqui. E chegar aqui dando entrevista e parando assim o tempo inteiro. Se eu estiver constipada, se eu estiver com gases... eu não vou ficar bem. Não quer dizer que seja meu segundo cérebro, quer dizer que está afetando o meu humor,
que está ligado ao meu lobo límbico, que está ligado ao meu lobo límbico com determinadas coisas, as minhas emoções, como eu estou me comportando, se eu vou ter um pouco mais de agressividade, como que as minhas amígdalas estão recebendo isso no cérebro, né? Como que o núcleo accumbens recebe tudo isso, como que várias partes do meu corpo, do meu cérebro vão receber o fato de eu não estar bem aqui embaixo. Né? Algumas pessoas vão levar de boa, vão fazer piada, outras pessoas vão ficar constrangidas. Né? O Nicolas é um que, se ele estiver com diarreia, ele fala que está com dor de estômago. Ele não fala que está com diarreia. Esses dias nós precisamos faltar numa palestra, coisa que nunca aconteceu, porque a gente teve uma intoxicação alimentar num estado, e nós dois não fomos. E eu fiquei com vômito e diarreia. Né? E ele só teve diarreia, não teve vômito. E eu tinha entrevista de emprego nesse dia. E aí eu só estava com vômito. O Alex, você não quer faltar? Eu falei, não, pelo amor de Deus, ele está me esperando para falar, eu vou ter que... Vomitei, saí desse jeito do banheiro, tive que tomar outro banho e fui para a entrevista, plena, só pedi uma água. Ele chegou lá, ele conversando comigo, eu olhando para ele pensando, meu Deus do céu, eu vou vomitar nesse homem daqui a pouco. Aí ele falando comigo, eu assim, ó, eu só tinha tomado água. Assim que ele saiu com a outra pessoa, né, a entrevista parece que durou uns 5 dias, né, e eu falando assim, nossa, não, meu intestino tá bom ainda, graças a Deus, meu intestino tá bom, não tem problema. Eu saí dali, eu consegui participar da entrevista, olha como o intestino não pode ser o segundo cérebro. O meu estômago, eu tinha acabado de vomitar muito. Eu não consegui almoçar para ir para a entrevista. A única coisa que eu consegui tomar foi uma água, quando eu cheguei lá. E o meu intestino, ele não começou a me dar sinais de diarreia. Eu não estava sentindo nada. Aí eu estava assim, eu falei assim, nossa, será que meu intestino vai piorar aqui? Será que vai... Não, meu intestino está bom. E ele falando comigo, não, claro, olha, deixa eu te falar. Eu fiz curso de Scrum Master, então eu estou preparada para isso. Eu sou Scrum Master e não sei o que lá. Eu gosto de trabalhar na metodologia Lean e não sei o que, tarará. E tá, aí ele parava e eu pensando, cara, eu vou vomitar nele. Nossa, aí eu segurava assim o vômito e tal. E ele falou assim, eu falei, não, veja bem, a neurociência e a aba, para mim, elas têm que andar junto, porque a análise do comportamento, tem gente que acaba jogando tudo pro comportamento e esquece como que o cérebro funciona. Eu estava conseguindo falar com ele, e o meu intestino ali e tal. Acabou a entrevista, Luciano, 1h e pouco. Tchau, foi um prazer, não sei o que e tal. Aí a moça não vai... Não, vou esperar meu marido, eu vou primeiro passar no banheiro. Eu fui pro banheiro, eu fui com tremedeira. Eu cheguei no banheiro, a mulher tinha acabado de sair daquele biombo. E eu sou toda... Eu ando com alquinho e tal. Eu joguei alquinho e eu sentei no vaso. Luciano, foi uma das piores diarreias que eu tive na vida. E não é porque eu estava nervosa. Eu estava com intoxicação alimentar porque eu não fico nervosa. Eu não tenho nervoso de dar entrevista, de passar... Nada disso. Foi uma diarreia tão líquida, tão líquida, tão líquida, tão líquida. E eu consegui fazer toda a entrevista que eu estava precisando do meu cérebro ali. E enquanto eu estava com a diarreia, assim, eu virei para o lixo, eu comecei a vomitar toda a água que eu tinha tomado. Eu estava péssima. Eu saí daquele biombo, assim, ó, com tremedeira, de tão mal que eu estava. E eu passei na entrevista. Como? Eu precisava do meu cérebro para poder responder. Se o meu intestino fosse meu segundo cérebro, eu teria passado nessa entrevista? Eu estou trabalhando lá hoje. É uma bobeira, mas eu estou fazendo a mesma matemática que a internet faz. 42 anos, refutado. Estou fazendo essa matemática, assim, entendeu? Se fosse, eu não teria passado, porque eu não teria conseguido responder, porque estava funcionando mal. Então, eu não gosto da expressão. Não acho uma expressão justa. Quem acha justo, continue usando, não vai me afetar em nada, minha conta bancária é a mesma, mas eu não gosto da expressão, não acho justa, não acho que compensa, não acho que seja... E o pessoal da USP, que eu trabalho lá todos, que eles não são da área do autismo, para todo mundo que eu perguntei, eu falei, você acredita que o intestino seja o segundo cérebro? As pessoas, oi? O pessoal da... Né? Não vejo. Eu nunca vi um cientista... Todo mundo de microbiota que eu fui perguntar, oi, tudo bem? Você é Luciano, você é de microbiota, também legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na internet se fala muito do intestino, seu segundo cérebro. O que você acha disso? A pessoa, esse intestino... Nossa, um neurônio... Não. Você concorda com isso? Não, queria saber de você, que trabalha com microbiota intestinal. Eu não diria isso nunca. Então, as pessoas que estão realmente dentro daquele campo ali, elas não conseguem nem entender como que o intestino seria o segundo cérebro. Porque eu nunca concordei. Entendeu? Eu acho que tem muito assim... É uma impressão que eu tenho na comunidade do autismo, não só na comunidade do autismo, mas é que, às vezes, uma expressão... É porque essa expressão, ela também é muito comum fora, né? Na comunidade. Sim. É uma expressão que, às vezes, ela tem um sentido. Então, o que a pessoa quer dizer? Em tese. Eu estou dizendo... Em tese. Não, legal. Vamos supor a primeira pessoa bem intencionada, tudo isso. Ela quer dizer, bom... vamos valorizar uma boa alimentação, uma boa hidratação, uma boa atividade física, porque isso tem um papel global para o indivíduo. Então, a intenção é legal. Só que aí ela cria uma expressão, uma alegoria, que ela traz um problema de compreensão que se desdobra
em problemas muito sérios, inclusive tratamentos equivocados, Pseudociência. Decisões de vida equivocadas. Então, a ideia parece ser muito boa. Sim. O desdobramento parece ser péssimo. Concordo de gênero e É grau. como a pessoa diz assim, autismo, o amor é o melhor remédio. Às vezes eu vejo assim, então tá bom, então não precisa mais de tratamento. Vamos só amar. Então, se a criança não tá bem, é porque você não ama. O desdobramento se ela não tá bem, logo você não tá amando. Então, veja, a frase é legal. Sim. Mas ela é problemática, no final das contas, entende? Eu tenho muita preocupação com vários dessas histórias que vão surgindo, desses termos que vão surgindo, muito bem intencionados, eu acho, na maioria das vezes, mas que, em termos de compreensão, traz mais prejuízo, mais ganho do que... O Alexander falava, ele até tirou isso da palestra dele, porque ele falava assim, o amor é o melhor remédio. Por quê? Porque quem ama vai atrás do tratamento correto. As pessoas pegavam o amor é o melhor remédio, ponto final. Foi? Você entendeu? E ele falava assim, o amor é o melhor remédio. Se você ama, você vai atrás do melhor tratamento. Você vai lutar pelo seu filho. Você não vai fazer o seu filho um rato de laboratório. Então, ele falava isso na palestra dele. Ele tirou porque as pessoas pegavam o amor é o melhor remédio e postavam a foto dele. Que pai maravilhoso, o amor é o melhor remédio. Putz, aí eu falei, Alex, tira. Porque a homenagem que a pessoa fez, aí você vai escrever, escuta, fã ou hater? Porque, porque assim, aí ele não fala mais essa frase nas palestras. Porque ele falava exatamente isso, gente. O amor é o melhor remédio, porque quem ama vai atrás do tratamento correto. Se você ama o seu filho... Leva ele para o tratamento correto, não usa de pseudociência, não faz o seu filho rato de laboratório, não faz experimentos com o seu filho, é tão perigoso. A minha mulher, graças a Deus, que minha mulher sempre teve um pensamento científico, porque ela nunca deixou a gente levar ele em coisas pseudocientíficas, né? Porque ela tinha medo de perder esse filho. Tinha todo esse desdobramento na coisa dele. Aí colocava, que pai maravilhoso, o amor é o melhor remédio. Autismo, o amor é o melhor remédio. Entendeu? Então, a ideia é muito boa, mas o desdobramento é péssimo. É ruim, né? Lá no laboratório, tem começado a entrar pesquisas ou pelo menos algum planejamento que incorpore inteligência artificial? Sim, inclusive o Fernando, ele tem bastante questões em relação à inteligência artificial. Ele vai para o Japão agora para poder estudar com umas questões de eletro e tudo mais, bem interessantes em pessoas com autismo, né? E tem outros estudos lá que vão entrar. Assim, no nosso laboratório já tem algumas coisinhas não tão fortes quanto em laboratórios de inteligência artificial. E tem um pessoal do Maranhão que está fazendo uma coisa muito legal. O professor Lídio, inclusive, ele convidou a gente para participar do estudo dele. Eu estou apaixonada pelo estudo. E a gente está para marcar uma reunião agora, a partir do dia 12 de junho, a gente vai se falar, para poder falar sobre essa questão aí que a inteligência artificial tem ajudado bastante em relação a algumas questões já de laboratoriais, né? Para a gente poder ter respostas mais rápidas. Eu tenho pensado muito sobre a interpretação de cruzamento de informação em genoma, né? em exoma com inteligência artificial. Acho que a capacidade de processamento dessas redes pode ser bem interessante, né? Eu tenho acompanhado muito alguns debates, né? O futuro do autismo. O Alisson, por exemplo, eu não sei se hoje essa é a posição dele, mas eu já vi ele falar no passado que ele achava que no futuro o autismo ia se desdobrar em milhares de doenças raras. Eu também acho isso. E aí eu ia te perguntar qual era a sua visão sobre esse futuro. Assim. A minha visão é isso há muitos e muitos anos. Antes de eu conhecer o Alisson, eu falei para o Alexander, como que o Nicolas... Porque o Nicolas, ele, inclusive, ainda hoje, ele é um caso peculiar. Para muitos médicos, o Nicolas é um caso peculiar. Para muitos cientistas, o Nicolas é um caso peculiar. Até pela questão genética dele, pelo fenótipo e pelo genótipo dele, né? E por quanto ele conseguiu se desdobrar o que ele era para o que ele é hoje, né? Ele tem um nível 2 de suporte, que as pessoas muitas não aceitam isso quando vem ele em cima de um palco. Em cima do palco, ele é nível 0 de suporte. Ele dá palestra com os pés nas costas, tudo mais. Mas quando sai do palco, a gente sabe que ele é nível 2 de suporte. É outra coisa, entendeu? Em cima do palco, eu sou nível 0.0. Agora, me coloca dentro do supermercado, sou nível 3. Eu não falo com as pessoas, se me encher o saco, eu vou sentar a mão. É complicado o negócio, entendeu? Eu perco a paciência muito rápido. Quando eu estou no aeroporto, ninguém atende na fila. Eu falo, gente, não sei o quê. Não sei o quê. Não, então... Daqui a pouco você escuta o meu berro no aeroporto. Se o aeroporto para me escutar berrar, né? Então, são questões que dependem muito de onde você está. E por que quando eu comecei a conversar com o Alisson, uma das coisas que bateu, inclusive, foi isso. E a Paty também pensa isso. Porque a gente tem vários genes envolvidos. Não tem um, são milhares. Desses milhares, centenas, a gente sabe que eles estão muito provavelmente ali como causais mesmo, né?
Aí a relação são de milhares. Agora, imagina milhares de genes fazendo essas questões que, assim, ó, o gene A, B, C, 5, 10, eles estão fazendo esse tipo de subtipo de autismo. Então, quando a gente começar a encontrar que, quando a gente tem A, B, C, 5, 10, a gente vai começar a colocar... Opa, a gente achou o mesmo genótipo, então a gente vai colocar a síndrome de Lucel-Lacerda, porque é a mesma composição genética que você tem, entendeu? Só que, para isso, além da gente ver a genética, a gente vai ter que ver se o fenótipo também é parecido. Isso. Se todos têm as mesmas coisas. Porque, senão, eu não posso colocar como síndrome de Lucel-Lacerda a partir do momento que eu tenho uma pessoa no mesmo grupo que você que tem uma deficiência intelectual severíssima, com epilepsia o dia inteiro. Então, ele já não cabe aqui. Porque você é um cara que pode ter suas dificuldades, mas você funciona em vários aspectos. Correto? Então, eu não posso colocar. Mas por quê? O que será? Então, alguma coisa na genética dele não está igual à sua. E esse é um complicador. A gente conseguir achar todo mundo que é ABC 510 que tem o mesmo fenótipo, porque sempre vai ter... Se ele tiver ABC 510 12, ele já não faz parte do seu grupo, entendeu? E como a gente não tem testes genéticos para a população mundial, a gente não tem como separar em síndromes diferentes. Porque transtorno é aquilo que a gente conhece como, por exemplo, TDAH, TEA, TOC, né? Quando a gente vai para a síndrome, é porque a gente conhece a genética, então a genética é idêntica ou muito parecida, e os fenótipos também são idênticos ou muito parecidos. Então a gente aí vai ter síndrome de Rett, MAPP2, o gene, e tem esse fenótipo. Começa assim, depois de um tempo começa a fazer assim, nananã. Aí você tem FMR1, opa, síndrome do X frágil, está lá no cromossomo X. Então você vai separando em síndromes. Todas essas síndromes que a gente tem hoje, Phelan-McDermid, X-frágil, Rett, tudo, elas eram chamadas lá atrás de idiotia, demência, imbecilidade, retardamento, autismo. Opa, a gente descobriu, então, que, de acordo com o Shank3, a gente tem aqui a síndrome de Phelan-McDermid. A gente tem, de acordo com o MAPP2, a gente tem aqui a síndrome de Rett. Entendeu? Então, eu também acredito que a gente, futuramente, com o uso da inteligência artificial e com a facilidade da criança nascer, a gente vai fazer o exame de genoma completo dela, que também não é uma segurança total, porque você pode nascer com determinados genes comprometidos, mas eles ficam silenciados. Então, ainda não é uma garantia. Tem o problema do acompanhamento clínico. Exatamente. Eu estava estudando esse tempo que eu ia fazer uma pesquisa com 7 de 5. 7 de 5 é um gene super invasivo, né? Super. São casos, assim, muito sérios, normalmente, que é a alteração que meu filho tem. Tem 2 casos que não tem nenhuma alteração fenotípica. Você entende? Então, e é um gene que a gente já espera o quê? Nossa, coitada dessa criança. Que o painel do Nicolas, um geneticista que olha o painel do Nicolas fala, como que ele está andando e falando? Você entendeu? Como que ele consegue andar e falar? Não é possível. A gente já teve isso, né, Alexandra? De geneticista olha e fala, gente, mas como que seu filho anda e fala? Né? De toda a complexidade. Só que você vê um monte de gente que tem, por exemplo, um dos genes lá, SIGN1, que tem um monte de gente que está silenciado, não acontece nada. E a maioria das pessoas tem epilepsia ou ataxia espinocerebellar, que é mais raro ainda do que autismo, muito mais raro a ataxia espinocerebellar. E o 7 de 5 é um gene que, quando fala, 7 de 5, é um caso... Tem gente que está silenciado. Agora, como silenciou? É que a gente está... Toda essa questão do pleiotropismo, interação genética que eu te falei, tudo isso daí é por isso que, quando a gente entra com CRISPR, a gente tem que tomar cuidado. Porque já pensou, se eu falo assim, já sei, o meu cabelo é muito crespo, então eu descobri o gene aqui que, se eu fizer assim, ele só vai nascer liso. Aí, pum, aí meu 7 de 5 que estava silenciado, puf. É verdade. A gente ainda não sabe, entendeu, como que funciona. Então, por isso que está se entendendo cada vez mais, e a inteligência artificial também vai ajudar bastante nisso. Porque, assim, até porque você não vai resolver, você tem um adulto já. Vamos imaginar, no caso do meu filho. No caso do meu filho é um missense, né? Ou seja, uma mudança de expressão no meio do gênero. No 7 de 5. Você tem casos de duplicação e deleção, que é mais complicado. Mas, digamos, no missense, em tese, pra você fazer um CRISPR, parece mais simples, né? É muito mais simples. Você pega e só muda ali, inverte ali. Mas, na idade que ele está, meu filho vai fazer 18 anos, o efeito seria 0 ou próximo de 0, né? Seria baixo, provavelmente. Faria sentido se ele estivesse no útero, provavelmente, né? Ou se estivesse muito pequenininho, talvez, né? Mas... Vamos imaginar que fosse feito o exame genético e visse que tem esse missense lá.
Só que, como é que você sabe? Você sabe que tem alteração, mas você não sabe se ela vai se expressar. Não sabe, a gente ainda não sabe. Só justifica você fazer a intervenção se você souber, de fato, aquilo que vai produzir. Então, os desafios são muito grandes, né? São. Os desafios são enormes. E essa questão, eu acho que, como a tecnologia hoje está muito boa, né, e a inteligência artificial tem ajudado bastante nisso também, que o pessoal acha que inteligência artificial é você usar o chat GPT, né? Pedir só fazer isso. texto. E pedir fazer texto. Faz uma redação para mim, vocês usar a inteligência artificial. É muito além disso. E na ciência, ela tem sido uma grande aliada nossa, né? Claro que ela também está um perigo, principalmente para a política, né? Está muito perigosa, porque você pode colocar o Lula e o Bolsonaro falando determinadas coisas que eles não falaram. E aí a gente vai começar a confundir cada vez mais. Já estão fazendo com uma bobeirinha que são cortes, né? Você corta e fala, olha, falou isso, falou aquilo e não falou. A pessoa só editou o vídeo. Agora a gente vai ter um problema que vai ser mexer a boca, a voz da pessoa sair dizendo determinadas questões que eles não falaram. E a gente vai começar a votar de acordo com o que a inteligência artificial falou, com a manipulação. Só que dentro da ciência ela é muito importante, mas muito importante e super necessária. E é ela que eu acredito que vai trazer a agilidade para que a gente entenda, para que no futuro um benício que ainda esteja no útero seja visto e seja entendido que sim, vai causar toda a deficiência. Vamos fazer já no útero esse micêncio, a gente vai fazer um CRISPR aqui, vamos fazer essa edição, pronto, curou. Ele não vai ter essa... E curou, o que eu estou dizendo não é curou o autismo, curou a deficiência intelectual severa, por exemplo, a epilepsia, que grande parte dos que tem, que frita o cérebro da pessoa. Né? Então, são várias coisas que aí sim a gente vai tratar, que a gente vai impedir. Agora, se ele vai ser autista ou não, não é exatamente o 7-5 que vai determinar. Né? O 7-5, ele determina... determina não, né? Ele está muito ligado à severidade do quadro quando expressa, jogando para deficiência intelectual e para epilepsia, que são questões que acabam tirando a autonomia da pessoa. Seu filho não tem a autonomia que o meu filho tem, que eu não tenho, né? E a gente vai assim. Porque traz essa questão. Quem tem o MACP2, que tem síndrome de Rett, também, infelizmente, não. Como é que a gente faz para consertar isso? A gente tem que saber se vai expressar. A inteligência artificial vai responder isso em breve. Anitta, e você agora, você falou várias vezes aqui durante a nossa fala que você tá agora num trabalho também. Onde você está trabalhando? O que é que você está tendo aí em termos de novas experiências profissionais, de avanço aí na sua vida? Eu estou com 53 anos e virei CLT. Estou achando super estranho. Mas eu estou muito feliz. Eu estou trabalhando numa clínica, né, que é o Próximo Degrau, lá em Alphaville. Chama Próximo Degrau. Próximo Degrau, isso. A Thalita Maricato, que é uma terapeuta ocupacional, ela foi trabalhar com o filho do Lupa, que é o Luiz Paulo Lupa, que ele é conhecido como vendedor pitbull. Não sei se você conhece. Já vi falar, já vi na internet. Assim, isso, do Lupa. E eu não conhecia o Lupa, porque ele é de uma área que não é a nossa, né? Ele é de vendas e tal. E aí teve uma época que eu até recebi várias vezes o vídeo de um pai, né? Olha, um pai falando, que legal, um discurso bem bonito, inclusive, dele falando sobre o autismo. E eles abriram a clínica Próximo Degrau. Eu já fui convidada várias vezes para trabalhar em várias clínicas e tudo mais. Tal. Eu tenho, inclusive, a honra de trabalhar com vocês no PCM. Aqui a gente fala, todo lugar que a gente vai, a gente fala do PCM. Nós somos os PCMers, a gente fala, eu e o Alexander. E eles me chamaram para trabalhar lá, né? E eu gostei muito da proposta e de tudo que poderia acontecer. Desde a pandemia, eu já estava começando a pensar em mudar um pouco. Eu tenho muita experiência em área de gestão, porque eu fui consultora de empresa por muitos anos, né? No começo dos anos 2000, por causa do meu inglês, eu era consultora de empresas. E nisso, né, fiz cursos de Scrum Master, de Lean Thinking, desenvolvi, né, várias do sistema Ford de produção. Então, eu tenho bastante experiência nessas questões. Dou aula de Soft Skills pela Educ 360. E aí, eles me chamaram, então, para trabalhar lá. A gente ficou num namoro aí de outubro do ano passado até abril desse ano, e eu comecei a trabalhar lá. Eu sou diretora técnica de intervenção. Estou muito feliz, porque o que eu falo é que parece que tudo na minha vida me preparou para estar lá hoje, né? Então, são 9 áreas lá de atendimento e eu tenho experiência nas 9 áreas, porque, como eu te falei, antigamente eu que falava sobre tudo no Brasil, né? Sobre autismo, eu tinha que estudar. Então, por exemplo, o curso de nutrição, a ciência da nutrição, né? Eu não sou nutricionista, então eu não posso te atender, eu não posso te passar dieta, mas eu posso entender, eu posso estudar. Então, eu estudei sobre a ciência da nutrição em Stanford, na faculdade de Stanford de medicina, né? Autismo na vida adulta. Eu fiz curso em Harvard, né? Então, tudo que tem, eu fui preparada para estar ali. Eu sou revisora de artigos científicos em algumas revistas internacionais. Então, li vários artigos sobre musicoterapia, sobre fonoaudiologia, tudo que é relacionado ao autismo.
E aí eu trabalho com as 9 áreas que a gente tem lá. Então, eu estou colocando toda a área de intervenção, tudo baseada na neurociência. A gente está deixando tudo alinhado à análise do comportamento, né? Estou com uma equipe maravilhosa, eu tenho cerca de 80 liderados que estão trabalhando ao meu lado, né? Estou muito feliz com a equipe, profissionais excelentes mesmo. E a gente atende aquela região ali de Barueri, Alphaville, Osasco, né? Eu estou bem feliz mesmo. Fica dentro do Alphaville, que é em Barueri. Isso, Alphaville fica na cidade de Barueri, aqui em São Paulo, né? Então, é Alphaville Industrial ali que chama. Tem 2 unidades em Alphaville. Aí tem profissionais de todas essas 9 áreas. 9 áreas, que exatamente. áreas são? Deixa eu ver se eu lembro todas de cabeça. Musicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, psicomotricista, pedagogia e... Será que eu esqueci alguma? Falei psicomotricista? Você acha que não falou nutrição, será? Nutrição. Isso, Thank you very much. São 9 áreas. Oi? E terapia ocupacional. Então, eu devo ter repetido alguma. Mas são 9 áreas lá dentro, assim. Terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física, psicomotricista, pedagogia, nutrição e musicoterapia. São 9 áreas lá dentro. Que maravilha, que bom. Fico muito feliz por saber disso. E nós estamos caminhando aqui para o final. Quero te agradecer imensamente. Para mim foi um prazer enorme a gente poder ter conversado. Hoje nós tivemos uma conversa realmente mais aprofundada para entender as coisas que você tem feito lá. Fazia muito tempo que você me falava, assim, a gente se encontrava e tal, mas agora acho que foi bem legal para entender. E o que você vê para o futuro da Anitta nos próximos anos? Como é que você enxerga o seu futuro? Bom, um asilo, né? Que eu tô velhinho. Não só da Anitta, dos Brito, né? Dos Britos. Dos Britos. Dos Britos Salles. Esse ano eu faço 54 anos. Estou fazendo um outro pós-doutorado. Aí eu falei para o Alexander, acho que esse ano é meu último pós-doutorado. Ele falou, duvido. Porque assim, eu tenho vício em estudar, desde pequenininha, né? Eu não sei se eu ainda tenho... a minha cabeça funciona de um jeito, mas o meu corpo já não aguenta mais. Esse ano eu voltei a jogar vôlei, inclusive. Eu voltei a jogar vôlei tem uma semana. Eu tô com os braços tudo roxo. Eu não posso passar nem numa delegacia da mulher, que foi meu marido. Ó. Porque eu não sabia que ficava assim, gente. Olha, eu voltei a jogar vôlei essa semana. Eu estou tentando me cuidar mais como pessoa, porque durante muitos anos eu investi muito no autismo, muito no Nicolas. Então, eu sei que a atividade física é importante, eu mesma não estava fazendo, né? Agora entrei na menopausa, estou com colesterol alto, estou precisando tratar disso. Então, tratei com um regime, mas não adianta, tem que fazer exercício mesmo. Eu estou cuidando muito de mim. E estando lá, no próximo degrau, eu estou tendo um tempo mais de olhar para mim. Porque agora eu não vou mais viajar tanto quanto eu viajava, né? E é uma coisa que a gente estava conversando desde o início da pandemia, de que a gente precisaria tomar um rumo diferente, que a gente precisava cuidar mais da gente. Então, verdade. O que a gente vê hoje é assim, a gente pode continuar participando de eventos, mas eventos que façam realmente sentido, né? Eventos que a gente vê que não está envolvido com, né, pseudagem por aí, né? Fuleiragem. Mas a gente tá mais para essa coisa assim de... O Nicolas está gostando muito de dar palestra também em empresas, ele está adorando isso. Está escrevendo livros novos agora, né? Então, ele quer lançar novos livros. Eu também estou escrevendo novos livros. Depois eu quero entrevistar ele. Isso, entrevista. Ele adora você sabe, ele te ama, né? Eu sou fã ele te dele adora, também. ele te adora. Pode trazer. E, então, assim, num geral, a gente vê que a gente está tomando alguns caminhos aí, sempre os 3 juntos. O Guilherme, que é o nosso filho, ele tem o próprio caminho dele, ele trabalha em TI, né? Está super bem empregado, ganhando super bem, graças a Deus. Foi morar agora com a namorada, né? Então, estou com uma nora fantástica, Tarsila, que é uma menina linda, boazinha, proativa. Meu filho está com a melhor menina do mundo, assim, né? E ela está com a melhor cara do mundo também. Então, assim, eu, Alexander e Nicolas, a gente está se redesenhando, assim. E está bem legal esse redesenho. A gente está feliz, não é uma coisa que foi forçada, não. A gente está bem feliz com esse redesenho. Acredito que no ano que vem eu acabe fazendo um novo pós-doutorado, não tenho certeza. É porque é meio viciante, né? Se viciante. Você ficar nessa... É viciante. Nessa rotina também de pesquisa. Mas eu acho muito estimulante, né? Tudo que você contou aqui sobre a relação das pessoas no laboratório é bem estimulante. Bem legal. Eu sou muito bem recebida lá. Eu não tenho o que reclamar. E, assim, eu tenho um problema de sociabilização e, por exemplo, o laboratório é muito cheio, então eu não conseguia ficar trabalhando ali com uma série de coisas, tal. Eu falei para minha professora, por favor, eu preciso trabalhar de casa. E ela deixou eu trabalhar de casa. E aí, nossa, desenvolvi muito mais, né? E eu fui trabalhar agora... É que lá eu tenho um cargo de diretora. Diretor, você sabe que a gente tem alguns perks, né? Claro. Tem algumas vantagens. Mas eu falei, a única coisa que eu preciso de uma sala só para mim. Eu preciso de uma sala só... E eu, como diretora, você já teria mesmo, né? Então, eu tenho uma sala só para mim. E ali eu consigo
desenvolver muito. Então, eu sou hiper apaixonada pelo que eu faço. E são coisas que eu preciso do meu silêncio e do meu cantinho ali, eu consigo desenvolver muito bem. E as pessoas, elas têm feito esses ajustes, assim, para mim, de uma forma bem bacana. Que bom, fico muito feliz. Que bom que a Próximo Degrau está muito bem atendida e muito bem acompanhada de você para o seu trabalho, que sempre foi uma profissional de excelência. Muito obrigado às pessoas. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado. Vou pedir para quem chegou até o final aqui compartilhar também o vídeo. Foi, acho que, super enriquecedor para todo mundo. Obrigado, até a próxima, Anitta. Um grande abraço. Eu adoro você é meu grande amigo, viu? O pessoal aí que fica falando bem dele, saiba que ele é um cara realmente maravilhoso. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchau.